Fala galera, está começando mais um Mover Podcast. Eu me chamo Esdras Santos, aqui do meu lado está o nosso amigo Pedro. E hoje nós temos um convidado muito especial, o artista plástico Leandro Spetti. Como vai, Leandro? Tudo bem com você? E aí, galera, tudo bem? Esdras, Pedrão, tudo jóia? Tudo perfeito. Graças a Deus tá tudo em ordem também. É isso aí. Cara, é uma honra contar com você aqui para falar um pouco da sua experiência. E, cara, fala um pouco de você, como é que você começou, como é que é essa coisa de... Porque, além de artista plástico, você é muita coisa, né, cara? Grafiteiro, tipo, você vai em todos os nichos da arte e você tá lá, você manja de tudo. Então, fala um pouquinho sobre isso, como é que você começou, como é que você desenvolveu o seu talento. Vamos lá. Primeira coisa, obrigado pelo convite. Realmente é muito legal estar aqui. De verdade, numa boa, assim, sem aquela demagogia, não, obrigado por estar aqui, me convidar. Não, legal mesmo. Super obrigado. Cara, a gente que agradece. Super legal. E é legal estar sendo entrevistado para falar sobre não só a minha vida ou carreira, mas, assim como, em geral, falar com um artista que trabalha com arte, com pintura, não só música ou cinema, que são as coisas mais, né, famosas, mas que trabalha com pintura, com artes plásticas, com grafite, com tudo mais. Então, pô, é legal poder dividir isso com vocês. Eu acho assim... Eu comecei como todo moleque em escola, desenhando os amigos e desenhando o professor, desenhando os pais, desenhando os primos e tendo criações mirabolantes. E aí tenho guardado praticamente todos os desenhos até hoje, são milhares de desenhos. Sim, desenhos guardados, acho que todo mundo guarda, todo cara que desenha até a vida inteira guarda os antigos. E acho que os pais gostam de guardar também. Olha que lindo que ele fazia. Nossa, meu filho, ele já tem 19 anos. Mas isso era porque você era bom. Minha mãe não guardou nenhum, né? Que era uma merda, botava fogo em tudo. Mais ou menos por isso. E ainda foi incentivando, né? Ela viajava, trazia lápis de cor, trazia algumas coisinhas para ficar, né, brincando. E o dia inteiro estava, né, pintando, seja na escola, ou fosse na escola, ou em casa. E com o tempo tem uma diferenciação. É sempre assim, né? O artista que segue é aquela criança que continuou desenhando e incentivaram. Mas toda criança desenha. Você com certeza fez. Todo mundo... eu lembro que eu desenhava, nem que fosse uma flor, uma casa... Eu fazia, só que aí eu ia um pouquinho mais longe, um pouquinho mais. E sempre que eu tinha oportunidade, eu estava desenhando. Então, eu aproveitava esse tempo para sei lá, me desenvolver um pouquinho mais. E os meus coleguinhas, os amigos da escola, achavam o máximo. E aí foi crescendo e tal. Quando eu fui para colegial, né? Hoje é ensino médio. Tu também não faço ideia. Eu não faço ideia, cara, juro. Ensino fundamental, médio, superior. Quando eu fui para o colegial na época, já faz um tempo, eu encontrei outros caras que desenhavam, tipo, como eu. Não estou dizendo se era bom ou se era ruim, mas desenhavam também. Eu era um desses. Você era um desses? Por muito tempo eu achei que eu fiz publicidade por causa disso, que eu adorava desenhar. É. Mas eu era ruim, aí não deu muito certo. Não, ainda te falar uma coisa. Quando eu fiz o cursinho, né, eu fiz o Anglo aqui em São Paulo, eu fiz eu fiz todos os professores que me davam aula, e esses desenhos, depois de 10 anos, alguém falou, tem um desenho teu que está rolando lá depois de 10 anos. Porque eram os professores que continuavam dando aula. 10 anos, sei lá, 5, 10 anos. Mas a questão era, quando eu terminava algum desenho, eu fazia uma coisa, todo mundo falava assim, você vai para a publicidade, né? Mas por quê? Porque você desenha. Nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver, né? Mas nada a ver. Tanto é que hoje eu não sou publicitário, até tem alguma coisa que resvala ali, respinga na publicidade, mas absolutamente nada a ver. A arte faz parte da publicidade. Isso, não é né? isso. E você viver de arte não é você ser publicitário. Tá longe. Tá longe. E então, quando eu estava no colegial, ia falando assim, eu sou de família judaica, sou família judaica, sou judeu e até certo ponto praticante. Deixa eu até fazer uma introdução antes, porque assim, eu sou artista plástico e tal, sou casado com um casal de gêmeos. E tem um casal de gêmeos em casa de 1 ano e 8 meses. Uia, tá pegando fogo em casa. Tá pegando fogo em casa. Mas é sensacional. Então, isso é uma das coisas mais importantes. Uma família judaica, praticante, não tão observante, mas bem praticante. E eu estava no colégio judaico. Então, tem aquela coisa assim de... Todo mundo se conhece, os pais se conhecem. Quando eu saí... Aliás, deixa eu agradecer ao Rafa Schneider, que está aqui, que é amigo meu já faz 1 quilhão de anos, cara, e ele que me trouxe para cá o podcast, ele sabe do que eu estou falando. Porque eu estou falando assim, todo mundo se conhece? Sim, os pais se conhecem. Ou veio da Polônia, ou veio da Rússia, ou veio os avós e conhecia lá do Shtetl, que é a vilazinha.
Ou então veio da Síria e do Líbano, que é o pessoal do judeu. Não importa, todo mundo se conhece de algum lugar. Quando eu saí do colégio judaico, que era o Renascença, eu fui para o colégio Equipe, que é o colégio, acho que mais esquerda que tem no Brasil. Depois, se quiser falar de política, a gente fala. Sério mas mesmo? é o colégio, eu acho que é o mais esquerda. Não sei se é o... Olha, para você ter uma ideia, eu acho que ele é tão esquerda que ele dá a volta. Já. Ele está indo já para... Ele dá a volta. Ele chegou no... E eu era moleque, né? Tinha 14 anos, uma coisa assim, quando eu fui para lá, 14, 15 anos. E eu saí de uma bolha judaica bem assim... E era legal mesmo. Nunca reclamei, né? Nunca desdenhei. Só que eu fui para esse mundo novo e era muito legal, porque eu comecei a descobrir que tinha uma galera que desenhava. Uma galera que fazia a mesma coisa que eu. Mas uma galera que tocava violão, já com 14, 15 anos. Uma galera que fumava, e no colégio e onde eu estava ninguém fumava. Não que eu fumasse, e nem queria, mas fumava. E uma galera que fazia poesia com 15 anos de idade. E que viajava, e que ouvia músicas que eu não ouvia. Entendeu? Era completamente diferente. Você sair de uma comunidade que é um colégio judaico, que é tudo mais certinho, você vai para uma escola que não é tanto assim, né? Que é do mundo. Então é um choque de realidade absurdo, né? Exatamente. A questão judaica mesmo, religião, ela é como você muitas vezes vai levar a sua vida, como você vai... Muitos dos seus valores são intrínsecos à religião. Algumas coisas você concorda, outras coisas você não concorda. Eu, particularmente, discordo de muita coisa que tem no judaísmo, mas, sabe, tá lá. Tá lá. E uma coisa legal, vou abrir um parênteses, que nem eu falei para você. Abro vários parênteses. Mas a questão é, o judaísmo, ele é muito legal porque ele te permite e te incentiva a questionar o próprio judaísmo. Ele fala, eu não quero que você se feche, eu não quero que você aceite de cabeça fechada, de olhos fechados, de orelha... Não, fica quieto. Não, pergunta, que alguém vai te responder, vai procurar uma resposta. Você pode até discordar e continuar vivendo da mesma forma, mas é legal a disputa, né? O debate é muito interessante, muito. Então, o judaísmo, um dos motivos pelo qual o judaísmo sobreviveu durante tanto tempo é esse. É porque você sempre criou cabeças pensantes. Muito pensantes. E trabalhadoras. E muito trabalhadoras e muito voltadas para o conhecimento. Conhecer e trabalhar, conhecer e trabalhar. E aí você faz uma comunidade e aí, por isso que você tem escolas da comunidade. Nessa brincadeira, eu estava nesse colégio que nem a gente estava falando e era realmente um pensamento, quase que um pensamento único. E aí quando você falou, né, eu fui para uma escola meio do mundo e era do mundo mesmo. E era uma galera muito interessante. Eu vou te confessar, eu não ouvia... Não que agora eu ouça, mas eu não tinha samba na minha casa. Não tem. Nada contra. Só não tinha. Meus pais ouviam outras coisas. Ouvem outras coisas. Mas na minha escola tinha samba, tinha música brasileira, tinha um MPB, tinha coisas que eu não consumia. Eu ouço muito Elvis. E qualquer ideia rock. que entra na sua cabeça, qualquer coisa nova, não dá pra voltar, né? A gente escuta um samba e a gente fala, mesmo que a gente não goste, a gente fala, mas isso aqui é diferente. Eu sei que é diferente. Isso aqui é diferente. De novo, realmente você não é obrigado a gostar de nada, aliás. Isso é muito legal. Você não é obrigado a gostar de nada. Você ouve, respeita, sai da sala, põe um fone de ouvido, vai ouvir outra coisa. Mas foi muito interessante que esse caminho, o colégio que eu fiz depois, a educação fundamental, a inicial é fundamental, lógico. Aprendi os costumes judaicos, a falar hebraico até, e ir para Israel e ter esse contato. Depois você sai para um colégio que não tem nada a ver com isso e tem um viés de esquerda mesmo. E na época não era um Brasil polarizado, não era um Brasil agressivo e eu também não entendia muito essa diferença entre um lado e outro. E estava tudo bem. E lá eu conheci alguns dos meus melhores amigos até hoje. Até hoje. Um é o meu brother, meu dentista, o Daniel Iga. O outro é o Ian Pinheiro, que é um desenhista, psicólogo. Cara, são caras incríveis que vêm de backgrounds completamente diferentes do meu. E a gente mantém essa amizade, né? E essa galera, tinha muita gente que desenhava. Então eu estou fechando parênteses para voltar no desenho. Muita gente desenhava e tinha aula de artes. E as aulas de artes não era, olha, faz um círculo, faz um desenho e me entrega. Não. Era fazer desenho comunitário, tipo um painel gigantesco em que todo mundo entrava e desenhava, ou vinha com ideias de fora, ou vinha com e literalmente assim, sem querer ser muito vago, não, conceitos mesmo. O cara falou, olha, eu moro nessa região de São Paulo e lá na quebrada tal tem esse tipo de arte, vamos colocar no... Vamos.
Ó, legal, nunca tinha visto. Não tinha internet. Então não tinha o acesso. É diferente. É né, bem cara? diferente, não tinha internet. Deixa eu lembrar, se eu não falei, né? Tenho 47 anos. 47? Eu tenho 47. Cara, a galera que vem aqui tudo parece mais nova. Tudo novo, Eu acho né? que eu devo estar acabado. O que vocês estão passando na cara? Não é possível. É, Ô, tá, Spet, mas tá voltando acabado. para sua trajetória Não profissional, vou foi- puxar. quantos anos assim você começou? Voltando para sua trajetória profissional, foi com quantos anos que você começou? Né, a princípio de tudo, foi como? Quantos anos mais? Eu acredito que, assim, uma trajetória, você consegue... A trajetória, eu acho que ela começou quando eu tinha 17 anos. Uma coisa que, assim, é mais assim, ó, vou seguir este caminho. Mas toda criança desenha. Então, eu lembro dos meus pais contando uma história de quando eu tinha 3 anos de idade. Eu falo muito rápido às vezes, mas tinha 3 anos de idade. Que a minha irmã, eu tenho 2 irmãos, né? A Sheila, Felipe, meus pais, Peter, Penina. Os meus pais teriam entrado no quarto numa sexta-feira à noite para num jantar que eles chamaram a família para jantar para ver a minha irmã que tinha nascido no mesmo dia que eu, só que 3 anos depois. E aí eu estava de pé no quarto pintando a parede com giz de cera. E a minha mãe ficou louca e ela não sabia se ela ria, se ela chorava, se ela ficava brava. Se ela brigava Se ela primeiro, brigava, se mas ela ela batia falou- primeiro, eu olhava o desenho Exato. primeiro. Desculpa, isso com quantos anos? 3. Nossa, Porque a minha cara. irmã tinha acabado de nascer. Eu tinha 3 anos pintando a parede. E aí, parece que esse seria o primeiro registro. Só que aí ela mandou pintar a parede de branco. Ela disse que se arrepende até hoje. Mas são histórias. Acontece, Aqueles mitos da família e tal. É o normal, né, cara? É o normal. É normal. Se eu encontrar os meus 2 moleques hoje pintando a parede, que eles já estão pintando, né, rabiscando, eu dou risada, né? Mas tudo bem, eu dou risada. Aliás, deixa eu só falar. Ana é minha esposa e a gente ainda está na introdução, hein? Mas Ana é minha esposa, ela é arquiteta e ela é pós-graduada em Milão. Só que ela também trabalha como artista no nosso estúdio, que é o Spet Studio. Ela trabalha junto comigo como artista. E os nossos filhos é o Davi e a Siena, que são os gêmeos, Davi e Siena. Então é isso, pelo menos para a introdução. E aí, continuando na trajetória, com 17 anos, eu fiz o meu primeiro trabalho, que foi pago. Por isso que eu acho que esse teria sido o primeiro trabalho de carreira mesmo. Eu fui fazer caricatura num bar, um café, que tinha ali na Praça Vila Boim, em Genópolis. O café chamava Café Romano. E a dona falou, pô, era amiga da família, falou, vem fazer uns desenhos aqui do pessoal. E aí ela passou um cheque para mim. A gente tirou um xerox do cheque, sabe? O primeiro cheque, tá guardado. E eu não lembro qual era o valor, mas tá guardado. Então isso assim, tipo, tá aqui teu primeiro... E, cara, com 17 anos, isso é um game change, né, cara? É. Você fala, meu, como assim? Eu tô ganhando pra desenhar. Para desenhar. Caralho. Não, eu ainda acho que comecei tarde, porque tem uma galera, não, com 13 anos já estou trabalhando, empilhando caixas Nossa, mas aí é no demais, depósito né? do meu tio lá em Caçapava. Não sei. Não importa. A minha primeira experiência, né, de receber um pagamento por um trabalho foi aos 17 anos. Sim. Aí daí em diante, voltando, acabou o colegial, muita galera trabalhando, fazendo a mesma coisa. E, normalmente, em colégio de esquerda tem muito artista, ou filho de artista, ou pessoas que querem ser artistas com o passar do tempo, depois descobrem que não é tão fácil. E depois eu fui para a faculdade de publicidade. Eu fiz SPM. E assim, quando você descobriu que você era bom? Tipo, pô, eu sou bom nisso aqui mesmo, não não tô só rabiscando. Eu ainda não descobri. Ah, que mentira, não é possível, Você cara. sabia que eu ia responder isso, não, né? Não faz ideia. Você não sabia, todo mundo você sabia que eu ia responder O isso. cara calçou a sandália da Não, humildade pra vir aqui. lógico, Depois a gente lógico. vai passar os trabalhos dele, você vai ver se ele é quão bom ele é. Não, a verdade é assim, você tem que acreditar que você é bom. E já vou abrir outro, assim, cara, palavra frase feita, chavão. Acredite em você mesmo, vá até o infinito, o limite é o seu... Meu, vai tudo pastar isso aqui, eu detesto essas coisas. Cara, o importante, eu acredito, na vida é você sentar a bunda e fazer. Você fazer. Você ficar teorizando demais, ficar lendo demais, é legal. Tudo bem, de novo, cada um faz o que quiser com a vida, mas o que eu acredito, você tem que sentar e fazer. Então, o tempo inteiro eu estou fazendo. No Uber, vindo para cá, eu estava com um iPad sentado, eu estava criando uma ideia para uma charge que eu vou colocar em um dos meus canais. Eu estava desenhando literalmente, porque eu acho que esse tempo, tipo, 40 minutos para chegar aqui, dá para fazer alguma coisa. Dá para... E não é o tempo inteiro também, né? Sim. Também não dá para ser o tempo inteiro, né? Você vai no banheiro, não precisa ficar desenhando também. Depende, tem gente que curte. Não é a sua.
Candy Crush. Bom... Cara, Instagram e Candy Crush. Eu não vou falar sobre isso, não vou entrar no assunto, mas eu entendo o que você está falando. Mas o importante é que, assim, eu acho que o fazer, quando você fala assim, quando você acredita que era bom, se eu olhar os meus trabalhos de quando eu tinha 17, eu caio para trás. E isso é 99, talvez 100% de todos os desenhistas com quem eu já vi uma entrevista, com quem eu já falei, e falo assim, hoje se eu trabalhasse, se eu tivesse o mesmo traço de quando eu tinha 17 ou 30 anos atrás, ou até 10 anos atrás, eu não entraria no mercado. Eu ficaria com medo, com vergonha de botar minhas coisas no mercado. Só que você não precisa ter esse medo. Tem um excelente, assim, tem um excelente ilustrador e também um mentor, meio coach, assim, de como entrar no mercado da ilustração no Brasil, o cara do Sul. Ele chama Victor Boyren. Ele é muito sensato. Ele fala uma coisa assim, se você esperar um momento que você está super bom para entrar no mercado, você nunca vai entrar. Porque você vai ver um outro cara que faz melhor que você. E vai fazer um outro cara que vai ver outra coisa que você, que não é nem melhor, que é diferente de você. E você fala assim, eu preciso fazer isso aqui, porque assim, não sei o quê. Tem cada nicho, tem pessoas espetaculares fazendo coisas extraordinárias. Tem uma menina na Inglaterra, é legal para esses parentes, tem uma menina na Inglaterra, acho que ela chama Matilde Mason, alguma coisa assim. Ela pinta as laterais dos livros, como se fazia antigamente, na Idade Média, sei lá quando, em 1800. Pegava uma aquarela, ela prensa o livro e ela vai pintando a lateral com o tema do livro. Então ela pega Senhor dos Anéis e ela desenha uma cena do filme nas 3 laterais do filme. E quando termina, tipo, é uma imagem. E aí você coloca na estante. Nossa, é uma coisa espetacular. Sabe quantas pessoas fazem isso no mundo? Acho que é ela. É. E ela é rainha do nicho dela. E ela fala, não precisa ser o melhor do mundo. Faz, começa a fazer. Então, eu acredito que mas eu acredito que o meu trabalho passou a ser bom nos últimos 5 anos. Mas bom mesmo, assim, que eu chego em qualquer lugar, assim, eu não tenho medo de entregar qualquer coisa. Eu nem sou tão nichado, assim, eu faço bem, tipo 3D. Não faço, não é meu negócio. Mas qual é o outro, quais são os outros, o leque de milhões de coisas que eu posso entregar? Tem tantos. Eu vou lá, eu estudo o trabalho que eu quero fazer e aí eu entrego o trabalho que eu quero fazer. Eu acho que é aí que você começa a ser bom. Quando você acredita que você vai estudar o assunto e aí você vai entregar alguma coisa. E a arte, é muito difícil você dizer o que é bom se você não conhece. É uma coisa muito pessoal. Você pode olhar, às vezes, um quadro de Salvador Dalí e falar, isso aqui é um monte de borrão. Tá ligado? Tipo, então, assim, é muito de perspectiva, né? Então, assim, eu não sei falar quando o cara é bom, quando o cara é ruim. Eu vejo e falo, legal pra caralho, mas não sei se o cara é bom. Sim, sim. Às vezes o cara faz aqueles quadros que é super realistas, mas é uma técnica. Tipo assim, o cara não precisa ser realmente... O cara não tem, às vezes, uma visão, uma perspectiva de fazer arte daquilo. É só uma técnica empregada. Pedrão, cara, a questão de bom realmente é relativo. Tipo, uma discussão sobre arte ser boa ou não, ela começa e acaba nisso que você acabou de falar. Na minha opinião, ela começa e ela termina exatamente onde você acabou de falar. Que assim, cara, isso é para qualquer tipo de arte ou para qualquer tipo, inclusive, de coisa. Tipo, uma arquitetura, uma comida ou uma arte. Isso aqui é uma bosta. Ou isso aqui é maravilhoso. Essa comida tá horrível. Não, essa comida tá maravilhosa. O seu gosto é teu. Você não consegue colocar o teu gosto na boca do outro ou no olhar do outro. Existe uma técnica. E existe uma coisa que é chamada trabalho. Labor mesmo, se sentar e fazer. Então tem caras que você pode falar assim, realmente, é uma técnica? Mas eu vou dar o crédito para ele porque ele tem a técnica e ele aprendeu a técnica. Então eu vou dar o crédito. Você pode até não gostar do tema, você pode até não gostar do resultado final, mas você viu que o cara foi lá e batalhou. Agora, eu fui... foi agora, SP Arte, semana passada. Cara, eu brincava, né? Eu tava com a minha mulher andando ali assim, tava com a Ana, e aí eu pegava um pedaço de... sei lá, meu moletom que tava na mochila. Eu jogava no chão e falava, tá aqui, 10 mil. Jogava um moletom no chão e falava, 10 mil. Por que não? Porque, cara, coisa ruim mesmo, coisa preguiçosa, preguiça. Não, porque tem o conceito por trás, porque eu venho por uma questão da reinvenção da arte que é a minha proposta. Não, para, cara, para. Vamos entender que... E aí tem uns...
E aí tem uns caras muito bons na internet. E aí a gente entra até numa coisa meio ideológica, política e tal, que vale a pena até conversar sobre isso. Que são uns caras até fora do Brasil. Um cara que chama John Paul Watson, que é um inglês que ele critica muito a sociedade atual. E ele é um cara que critica muito a visão esquerda do mundo. Depois, se quiser entrar nisso aí, a gente pode conversar. Mas Com certeza, não. Nós vamos entrar sobre tudo aqui. A gente maravilha, tem tempo, né? Então, ele bate muito nessa tecla. E ele fala assim, a arte como ela é feita hoje. Então, tipo, o cara mostra num dos vídeos dele, tipo, uma sala vazia. E ele fala que isso aqui foi um cara que fez uma arte, e fica piscando uma luz. Tipo, ele fala, meu, que caralho é essa porra dessa arte? Uma luz piscando num fundo, uma sala branca. Tipo, isso é a não arte, é a não presença. Tipo, você vai filosofar demais sobre isso? Cara, não. Eu acho que vai muito de, tipo assim, o cara às vezes tem um conceito fenomenal, mas ele não vai passar aquilo com aquilo que ele tá fazendo, ou que ele não tá fazendo. Que ele não tá fazendo. Porque uma sala branca é nada. Chama um pintor aqui, eu faço também. Pois é. Então, isso é meio complicado, né? É meio complicado. E vem aquela frase, eu também faço, mas por que você não fez? Mas também não é essa a questão que você tem que entrar. A questão é, se realmente isso representa a arte? Ou seja, qualquer coisa... Eu vou contar um caso bem interessante, bem icônico, que aconteceu comigo. Que, na verdade, quem provocou fui eu. Eu fui passar a lua de mel com a Ana em Nova York. Então, eu falei, não conhecia, pô, vamos passar, que legal, tem milhões de coisas para ver. Fizemos uma lista dos museus que a gente vai visitar, de Museu Natural até o Guggenheim. Quando a gente chegou no Guggenheim, que é, né, aquela puta prédio maravilhoso e tal. É o mais conhecido. Né? Que é o mais conhecido, é um dos mais conhecidos do mundo. E aí, a gente subiu o elevador tal, e começou a descer, né, circulando e tal. E aí tinha um monte de cacareco no chão. E tinha um dos nichos que estava vazio. Literalmente, um dos nichos estava vazio. E eu ando para cima e para baixo. Quando estou viajando, eu ando para baixo com um sketchbook, um caderninho para desenhar alguma coisa, desenhar alguém, uma situação, escrever alguma coisa que me interessou, uma ideia, ou mesmo só para... O seu caderninho é o gravador do Roberto Carlos. Tipo isso. Então eu estava lá só anotando as coisas, ou desenhando, ou fazendo um retrato daquele... Porque assim, tirar uma foto é fácil. Fácil, digo, é fácil no sentido de apertar um botão. Agora desenhar, registrar, que é o que eu gosto de fazer, leva mais tempo. Eu peguei o caderninho, capinha amarela, eu tenho foto para provar. E eu coloquei no nicho que estava vazio, eu coloquei no chão, ali. E eu encostei na mureta. Eu e a Ana, a gente ficou ali na mureta, assim, tá. Deu 20 segundos. Um cara começou a fotografar o caderninho. Você gosta de uns experimentos sociais, né? Tipo, vamos pirar um pouco as pessoas aqui. Vamos. Pô, é legal isso, né? Vamos. Eu coloquei o caderninho. E eu tenho a foto do cara fotografando. Então, eu tenho um registro do cara fotografando o meu caderninho no chão, no Guggenheim. Tipo, eu expus no Guggenheim. Sério, quantos podem dizer que fizeram isso? Eu acho que zero. E sem ser convidado e sem ganhar nada. E sem... E aí, tem um cara fotografando, e quando ele olha a foto, eu fotografei ele, e aí tem no visor dele o meu caderninho. Eu falei, tá registrado. Eu expus no Guggenheim. Tipo, isso vale porra nenhuma. Mas é legal, né? Mas é legal. Mas como experimento para ver que, assim, qualquer coisa que você faz, dependendo de onde você estiver e da proposta que esse lugar apresentar, vira arte. Uau, vira arte. E aí... enquanto eu estava encostado, aí veio, sabe, segurança de museu? Aí veio aquela senhora, tal, baixinha, e ela já soltou assim, I saw what you did. Eu vi o que você fez. E começou a rir. Cara. E a gente começou a rir junto. Ela falou, eu vi o que você fez. Você tá tirando sarro do... Eu falei, tô. Não dá para entender, entendeu? Então, entra isso, é o grande conceito de o que é bom, o que é ruim, realmente está no olhar do espectador, no final das contas, né? E o que você acha dessas artes que os caras fazem, tipo, meio que... Eu não sei se eu posso falar assim, mas é esses movimentos de esquerdas que fazem umas artes, tipo, pela pura sexualidade, fala que vai mostrar alguma coisa, mas tipo, não faz sentido, assim, muito. Eu não sei se você acompanha, mas teve umas exposições ultimamente aí. Esdras, você deixa ele fazer esse tipo de pergunta?
Cara, olha lá, meu, olha lá. Vamos falar de tudo. Qual o problema? Vamos encarar a coisa como ela é. Se você não der nome para as coisas, não vai ficar sempre vai ficar sempre dourando a pílula, passando um açucarzinho na... Você tá falando, tipo, Queer Museum, né? Tipo isso, mas mais recente teve um que eu não vou lembrar o nome, minha memória é péssima. Eu estudei nos colégios meio ruim também, minha memória foi indo pro brejo. Foi a memória do colégio, Nada a ver com... Tá bom, deixa pra lá. Nada a ver com isso, essas coisas. Não tem erva, Sogra, não tem mãe, nada. Não tem nada disso. Mas Cara, até teve há pouco tempo, cara, eram umas pessoas vestidas com, assim, umas mini roupas, uns caras, umas mulheres gordinhos, assim, andando de 4 num chão, com umas fumaças, sabe? Com, o saco aparecendo pra fora da calcinha, que os caras estavam... Então, assim, umas coisas meio... Tipo, não dá pra entender o sentido daquilo, o que eles estão querendo expor, sabe? Não é bonito. Você vê um monte de gordinho andando de 4 com as coisas aparecendo meio estranhas. Não é bonito. Não. Pra mim, aquilo lá não tem nenhum tipo de apelo artístico. Mas, às vezes, eu não sei nada de arte. Por isso que eu queria saber de você. O que você acha desse tipo de assim, arte por uma causa, por uma exposição pra, tipo, pra chocar, sendo que não é nem chocante mais, porque a gente já viu isso antes. Sabe? Não tem nada de novo ali, é só mais escroto. Literalmente. Literalmente. Isso que é o pior pra mim, né? Mas eu não sei. O que você acha desse tipo de arte? Se você quiser falar também. Eu vou pegar um gancho do que você falou antes, que é assim, aí eu não entendo nada de arte. Não é bem verdade. Você pode não ser um conhecedor da história da arte, um conhecedor dos artistas, e não conviver com isso, tipo, não analisar isso de forma sistemática. Mas todo mundo entende um pouco de arte a partir do momento que você diz, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu vou consumir isso, eu não vou consumir isso. Eu não consumo milhões de tipos de música e consumo bem nichado também. O que eu gosto, eu vou ouvir aquilo que eu gosto. Então, meu Spotify tem X coisas. E tem outras milhões de X que eu não vou ouvir. Quadro na tua parede. Filmes que você assiste. Quando você termina de ver um filme ou você para no meio, você fala assim, isso aqui é uma bosta. Você está falando, olha, eu sou crítico da arte que está na minha frente. Então, você se entende de arte, porque a arte ela tem que ser... Tem uma coisa muito interessante que, assim, quando o artista termina uma obra, ela não é mais dele. Quando ele expõe ela, não é mais dele. Ele fez, mas ela é para você, porque senão ele deixa guardado em casa. Tipo filho, é pro mundo, né? É pro mundo, porque senão ele deixa guardado em casa. Se é para você fazer uma obra e deixar guardado em casa, tudo bem, mas ninguém vai ver o que você fez. Mas a partir do momento que você fez um desenho, você fez uma tela, você fez e você expôs, aí tá para o escrutínio do público. Todo mundo vai olhar para aquilo e vai falar assim, olha, eu gostei, não faz diferença, é uma bosta, é lindo, tá bom? Ok. Então, a arte, a partir do momento que ela é do outro, ela passa a ser analisada pelo outro e você passa a ser o crítico dela. Então, você entende o que está acontecendo a partir do teu repertório. Então, eu gosto da cor tal, eu não gosto de mulher pelada com um cara pelado no chão andando, não sei o quê. Não gosto. Não tem a ver comigo. Eu gosto? Tá bom. Então, agora, você trouxe um assunto que é bem interessante, que é uma arte que é... nitidamente um movimento esquerdista da arte, que é a tentativa de chocar, ou a tentativa de trazer um conceito que é para mudar os paradigmas da arte, mas realmente já foi feito tantas vezes e já não choca. E mesmo quando foi feito pela primeira vez, o que adiantou chocar? Mudou a tua vida? Vocês lembram dos macaquinhos? O pessoal andando em círculos pelado, enfiando o dedo no fiofão do outro? Eu já vi um negócio desse. Não, pelo amor de Deus. Dando volta, e aí fica analisando como se fossem macaquinhos, todo mundo pelado. E uma galera sentada... será que ele cheira o dedo depois? Não sei. Tipo, pode deixar isso aí. O cara não importa. Mas, cara, e aí a gente tá falando de arte. É um podcast sobre arte. Cara, mas é isso mesmo, arte? E aí eles vendem essa ideia de que o quê? O que ele quer dizer? Realmente ele quer me chocar. Tá bom, tá, choquei. E agora? O que eu faço com isso? Acabou a família branca tradicional brasileira. Ela vai morrer? Não vai. Não vai morrer. Não vai mudar.
que você quis dizer com isso? Onde você quer mudar a mentalidade que todo mundo, e aí você quer destruir a família brasileira? Você quer destruir algum conceito que já vem de muito tempo? Tá bom, você quer? De novo, faz o que você quiser. Eu sou contra. Eu gosto do jeito que eu vivo. Um monte de gente adora o jeito que vive. Sobre isso, eu acho muito louco que os caras querem quebrar um modelo, certo? Eles querem quebrar esse modelo de família tradicional. Mas o modelo é porque é o melhor para se seguir. Não quer dizer que você precisa seguir aquilo. Mas, idealmente, o melhor para você vai ser o modelo. Entendeu? Exato. E o cara quer quebrar esse modelo. E, tipo assim, não existe. É só para você tentar se espelhar. Você não precisa seguir. Exato. Faz Isso, quiser, se quiser entrar nesse tipo de discussão, é interessante. Porque é o seguinte, eu vivo minha vida e eu não digo aos outros como eles devem viver as deles. Então, Sim. eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, muita gente que eu conheço. Cara, vive a vida da forma que quiser. Mas, cara, não vem falar para mim como eu devo viver a minha, porque eu não vou falar como você deve viver a sua. Você quer andar pelado na rua, é meio contra as leis, tá, né? Mas você quer fazer o que você quiser no teu quadradinho, cara, faz. E eu até incentivo você a fazer para você não ficar preso a regras que você não concorda. Que nem a gente tá falando no começo, eu sou judeu e tem muitas regras que eu não concordo. E, cara, eu não bato de frente com isso, eu não vou contra isso. Porque cada um vive... Cara, toda sexta-feira de manhã eu vou na sinagoga estudar com o meu rabino, que é super religioso. E ele vive de um jeito, a gente discorda, e depois a gente tá tomando nosso cafezinho, tá tudo bem. Quando você cai nessa questão da arte, do pessoal andando pelado, se lambuzando de âmbar no meio para falar, eu vou quebrar com as estruturas. Cara, você não vai quebrar com nada. Você não vai quebrar com nada. Você quer fazer... Mas tem algumas coisas que, assim, eu sou frontalmente contra. É que nem teve alguns anos atrás a questão do cara andando pelado ou deitado no chão com a criança indo lá tocar nele. Tipo, a criança vai crescer e ela vai ter contato com a sexualidade, com o nudismo, naturalmente. Você não precisa apresentar isso para uma criança tão antecipadamente. Isso aí foi naquele Queer Museu, né? Que tava lá em Santa Catarina. Acho que foi no sul do Brasil, exato. Eu também, quando teve esse caso aí, eu pensei muito sobre isso, assim... Eu não sei nem porque eu tive que pensar sobre isso, sabe? Quando eu tava pensando sobre isso, eu falei, cara, por que eu tô tendo que pensar sobre isso? Não é meio óbvio? Pra que você vai levar uma criança pra ver um cara pelado, pra encostar no cara, velho? Não faz sentido. Deixa as coisas serem naturais, sabe? Incentivar essa sexualidade precoce pra quê? O que vocês estão querendo? Pois é, isso é tido como progressista. Tipo, pra mim isso não tem a ver com progresso. Nem regresso. Tem a ver com uma saída de um caminho natural das coisas. De novo, eu sempre vou colocar que é meu ponto de vista, essa questão eu acho que da sexualidade precoce dentro da arte, ou nem que seja dentro em qualquer outro, eu acho não, acho bastante exagerado e não é nem muito, não é frutífero, tipo, não é muito legal. A minha opinião, eu não acho que precisa ocorrer. Na verdade, é uma ideia meio doida. Eles vendem esse negócio de todos, não colou muito também, né? Ninguém seguiu na risca esse negócio de todos também. É uns negócios meio... igual você falou, acho que eles querem implantar, né? Uns negócios... Eles querem quebrar uns paradigmas que não precisavam ser quebrados. Mas tudo bem. Olha, é o seguinte... Todes... É até cansativo, é até difícil. Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque assim, eu quero destruir um idioma, e um idioma um dos mais bonitos que tem é o português. O português do Brasil, para falar a verdade, sem sabe, demagogia nenhuma. Eu acho o português uma língua maravilhosa. Né, por que a gente discute ainda isso? Porque a gente quer quebrar. Não, deixar a língua mais inclusiva. Como se a língua fosse exclusiva, como se as coisas fossem forçadas, como se eu ou você, a gente quisesse excluir alguém porque eu falo todos. Cara, isso tá séculos falando, meu pai, pelo amor de Deus, vamos continuar falando e vamos se focar no que é importante. O Brasil é um país extremamente avacalhado. É muito avacalhado. Quer falar do Brasil? O Brasil é muito avacalhado. Não é possível que uma das maiores economias do mundo, né, tem, sei lá, 60, 70, 80 milhões de pessoas que não têm saneamento básico. Não é possível. E a gente está discutindo todos ao invés de... E a gente está discutindo todos, ao invés de pegar o dinheiro e fazer saneamento. E aí vem um novo governo e quer o quê?
acabar, né? Desfazer o marco do saneamento básico. Não é possível. Você tem que pegar esse dinheiro, inclusive o dinheiro a gente vai entrar de leis Rouanet da vida, e pegar vários e colocar no saneamento básico. O cara tem que acordar de manhã, ele tem que fazer xixi numa privada e puxar descarga. E não numa fossa. E não num rio. E não do lado de fora de casa. Não é possível. Não, e tem mais gente sem saneamento básico do que homossexual, do que gay, do que não binário. Tá Não ligado? binário, Então, tipo, com fluido, mas muito mais, muito mais. E tudo bem. Cara, você quer ser tudo isso? Vai, voa, pula do prédio de asas, não importa, troca de sexo, vira qualquer outra coisa. se isso vai fazer você se sentir melhor consigo mesmo, eu Um recomendo beijo, eu recomendo. psicologia, mas se você quiser fazer isso, vai lá, tá ligado? Exato. Faz o que você quiser. Eu sou a favor de que cada um viva da forma que quiser. Só não impondo a tua visão ao outro, tá lindo, maravilhoso. A questão é, e o cara que não consegue nem ter essa escolha porque ele não tem saneamento básico? Porque ele não tem comida em casa? Ou porque ele não tem um transporte de qualidade? Porque ele não tem saúde de qualidade? E aí ele vai falar, não, a gente tem que falar sobre... Vamos falar do que importa, sobre isso. Vamos falar sobre todes? Para, cara, vamos pensar no que... Eu acho que tem... Já falando assim, já tá falando do Brasil, né? Eu queria saber de vocês, Pet, como que é ser um artista no Brasil? Né? Quais as dificuldades que você já teve? Como que foi? Esdras, cara, ser um artista no Brasil e os outros artistas que estão na mesma categoria que eu acho que pensam da mesma forma. Eu não sou um artista renomado, que tem nome internacional, mas também não estou começando. Então, eu diria que está mais ou menos no meio do caminho. Caras incrivelmente famosos e bem-sucedidos, e eu esperava que muitos mais de nós estivéssemos na mesma categoria, cara, eles batalharam muito e chegaram longe e fizeram coisas extraordinárias e tem que dar os parabéns para eles. Eu acho que, inclusive, falar de Brasil e falar de sucesso tem que dar sempre os parabéns para quem chegou lá. Não, é o que eu ia falar. Isso aqui é modo Nightmare, né? Tipo, você tá num pesadelo. Você vai ter que se matar para conseguir. Não tem easy aqui. Exato. E o cara que chegou onde ele chegou, ele tem que dar os parabéns. Quando eu digo chegou, o que chegou ganhou dinheiro. Dinheiro, galera, dinheiro. É trabalho, né? É bom. O dinheiro é o reconhecimento do trabalho. Você precisa de dinheiro, e dinheiro é bom. Dinheiro faz bem, dinheiro te traz coisas boas para o seu, sabe, para tua vida. Sabe, um bom médico, uma boa comida, uma boa casa. Dinheiro não é ruim e bora fazer isso. Dinheiro é um potencializador de tudo, né? É potencializador, é a engrenagem, é o óleo da engrenagem, é o que todo mundo, né? Quando o cara fala, não, mas eu quero uma oportunidade. Oportunidade do quê? De ganhar dinheiro. Não, mas eu quero uma chance na vida. Ganhar dinheiro. Sem querer ser capitalista. E ele é materialista. Não, nada a ver, não. Não, para você fazer esse copo, fazer esse microfone, precisa de dinheiro. É muito fácil ser socialista com o dinheiro dos outros, exato, né? Vamos combinar. Exato. Então vamos ser honestos. Quando você fala, não, eu quero igualdade, para quê? Para ter dinheiro. Né? No final das contas, quando o cara grita, por quê? Não, porque proletariado. Porque quer dinheiro no final e tudo bem querer dinheiro. Mas seja honesto como você quer ele. Que você tem que trabalhar para ganhar ele. Artista no Brasil que se deu bem e que ganha bem, que vive bem, trabalhou muito. Alguns artistas brasileiros que se deram muito bem. Eu acho que, na minha opinião, o maior de todos é o Maurício de Souza. Maurício de Souza, Turma da Mônica. Turma da Mônica. Ele é o maior artista brasileiro. Mas é quadrinista, é gibi? Não importa. É um artista. O cara criou um império. E ele criou toda uma identidade no cartoon, né? Uma identidade. E o Brasil, no mundo, é conhecido por causa dele. Então, um dos artistas mais conhecidos brasileiros no mundo é o Maurício de Souza. Ele está no mesmo nível. Você pode colocar que um Goscinny, o Derzo, que são do Asterix, quase o nosso Walt Disney, entende? Ele criou um império e que, continua assim por séculos. Por sinal, tinha um Parque da Mônica, né? Ele tentou entrar nesse nicho também. Entrou, até deu certo por um tempo e tal, mas eles têm tudo. Você vai comprar uma maçã da Mônica, a fralda da Mônica, licenciamento de produto, maravilhoso. E com isso, ele gira uma cadeia produtiva, muito dinheiro para quem trabalha para ele, tal, chegou lá. Outros artistas muito grandes agora saindo dessa área, mas assim, vamos para os mais famosos e mais conhecidos.
Os Gêmeos, no grafite. Os Gêmeos. O Cobra. O Cobra é assim... O Cobra, ele é o... Hoje... Ele é o nome brasileiro lá fora. Das fine arts, ou de artes de salões, exposições de coleção, você tem a Beatriz Milhazes, você a Adriana Varejão, que cada tela delas pode chegar a valer milhões. Tá nesse nível? Tá nesse nível. E, cara, parabéns para elas. Porque não é que elas acordaram um dia e falaram assim, agora eu vou pintar e vou ganhar milhões. Cara, tem uma trajetória, tem estudo, tem trabalho, tem bater na porta, tem ralar, tem passar... Tem família falando isso aí não é trabalho. Não é trabalho. Aí, ó, você chegou num ponto... tem perrengue por trás. Então, ser artista no Brasil é um problema. Por quê? Isso foi um estudo, foi feito por um cara que eu conheci alguns anos atrás, que ele falou que de todos os... em países mais desenvolvidos ou que consomem mais arte, como Estados Unidos, países europeus, até alguns países asiáticos, das pessoas que têm capacidade de comprar uma arte, para botar em casa um quadro, seja mais barato, mais caro, de 30% a 35% consomem. Então, se você tem um dinheiro que sobra no final do mês, o cara vai lá e compra um quadro, seja para investir, seja porque gosta, seja para dar de presente. Então, ele tem alguns motivos pelo qual ele vai comprar um quadro, ele vai né? De 30% a 35% das pessoas que têm um dinheiro sobrando, eles compram. No Brasil é 5%. E no Brasil tem gente com muito dinheiro. E tem muita gente com muito dinheiro. Né? Uma população de mais de 200 milhões de habitantes com um PIB do tamanho do nosso, tem dinheiro, tem gente com muito dinheiro. Mas não tem a cultura de comprar arte. Está mudando? Está mudando. Grandes salões de arte no Brasil. Você tem a Arte Rio, você tem a SP Arte, você tem algumas outras salões que vão acontecendo, mas mesmo assim ainda é muito difícil. É um público muito pequeno, 5%. É muito pequeno o público que consome arte. É 5% de 1%, né? É, tipo isso. É 5% de 1%. 1%. Vamos colocar mais 1%, vamos colocar 2%, é só para não me sentir tão mal. Não, é porque, pensa bem, 1% da população tem pega 90% da grana. É 1% da população. Então, tipo assim, mesmo o cara que gosta de arte, muitas vezes ele não tem acesso. Ele não tem acesso. Comprar. Então, 1% que compra... Exato. Se o cara para pensar, um cara, ele eu vou financiar o meu apartamento de 50 metros quadrados em 20, 30 anos. Cara, como é que ele vai colocar um quadro? Nem tem espaço, nem tem parede para ele colocar. Sim. Eu tenho alguns amigos que têm coleções de arte, isso é muito interessante, mas aí você vê realmente como está nichado. Então, ser artista no Brasil tem que batalhar, tem que achar o teu caminho, tem que achar o teu por onde você vai ganhar no teu dia a dia. E aí você pode ou não querer pulverizar tudo aquilo que você faz. Então você vai, um dia eu estou trabalhando com isso, um dia eu estou trabalhando com aquilo, um dia eu vou fazer um grafite, um dia eu vou fazer uma tela, um dia eu vou fazer eu vou pro digital. Sim, nós vamos entrar. Eu também acho que a gente deve entrar, e é bem interessante entrar nesse caminho. Mas finalizando, eu acho que assim, viver de arte no Brasil é uma batalha por dois motivos, na minha opinião, básicos, que engraçado, não estou falando por minha opinião, lógico que é minha opinião, mas básicos. Para deixar claro. Para deixar claro, não tem a educação. Não, no Brasil, realmente, a educação é muito parca, é muito fraca. E aí estamos falando de educação artística, educação blá, 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 e por falta de dinheiro. Que muitas vezes o cara tem dinheiro e fala, não, eu vou para Miami. Não, eu vou comprar um carro. Não, eu vou comprar um relógio. Beleza, o cara, o dinheiro é dele, ele conquistou, faz o que ele quiser. Ao invés do cara botar uma arte na parede dele, pendurar, não, ele prefere ou customizar uma coisa, não, ele prefere comprar um carro e tá tudo bem, mas... Isso não é nem a cultura do brasileiro, é a falta da cultura, né? A Pois é, eu também acho. E seria muito legal se o brasileiro começasse a viajar, aquele que tem a capacidade de viajar para lugares que permitem ele ver como são as coisas. E não só ir para tirar foto e postar no Instagram. Entendeu? Ele vai para Miami e aí ele... Tá bom. Tem Art Basel em Miami, uma das maiores feiras do mundo, se não for a maior. Então vai lá ver qual que é. Vai para Wynwood, que são as grafites. Vai conhecer. Então vai para outros lugares. Porque depois é muito interessante que você olha para a parede da tua casa e ela tá branca. Aí você coloca uma tela que você ama, uma arte extraordinária, não importa o quê. Desenho, gravura, com vidro, sem vidro, grafite.
depois de uma semana, tira ela e vê o que acontece. Dá um vazio, né? Dá um vazio. Vai por mim. Brasileiro, e o brasileiro tem como se educar mais nisso para a gente poder ter um mundo artístico. O brasileiro produz muito, o Brasil produz muito, o Brasil tem muito espaço, tem muito material, tem muito porquê, sabe? Poderia muito. Sim. Mas eu acho que ser mais... É aquela coisa, eu acho que ainda falta etapas pra gente chegar lá. Muitas etapas que a gente não deveria estar passando ainda. Por exemplo, o falta de saneamento. Exatamente. Ah, não, vou comprar uma arte, mas... Cara, você leu minha cabeça, você leu minha mente aqui. Exato. Mas aí é uma coisa individual, não é uma coisa coletiva. Então, se você tem a arte, o dinheiro, e você quer comprar, você não está exigindo que o outro compre a arte. Você está comprando para você. Não é que nem o Todes, que está preocupado com uma coisa que não tem nada a ver, e ele quer impor o Todes quando o cara está precisando de banheiro. É diferente. O meu quadro é meu quadro. Sim. Quero comprar, quero colocar na parede, é meu. Tá aqui, olha que lindo, Movera Podcast. Beleza. Mas aí, como é que você vai fazer essa diferenciação? Quando você tem esse dinheiro e você pode comprar, você tem que estar educado para isso. Exato. Tem que estar incentivado. E você já participou de feiras no Brasil, no exterior? Cara, você acredita que eu já participei de feiras no exterior, mas não aqui? Você tá brincando? É. Mas isso é muito louco, né? Os caras abrem mais a porta até pros artistas do Brasil lá do que aqui. Olha, Isso, né? mas assim, parte meia culpa. Meia culpa. Tem muito salão no Brasil, tem muito salão bom no Brasil, tem muito edital bom no Brasil. Tem. Só que o que acontece? De novo, cara, preciso pagar as contas. Aí eu pego um job que vai me levar 10 dias para fazer, aí eu tenho que encavalar com outro job de mais 3 ou 5 dias, e aí todo o meu trabalho autoral que eu iria usar para ir para o salão, para apresentar, ele fica parado. Então, tem encaixotado ali no meu estúdio, no meu ateliê, tipo 10 projetos. E eles não dão continuidade porque eu tenho que pagar as contas, então eu tenho que fazer o trabalho que os clientes estão me pedindo. Então você chega de manhã no estúdio, você sai de noite, tá lá ralando. E quando é que eu vou fazer aquele? Mas amanhã tem que entregar outro. E assim, eu vou adiante. Mas apareceu alguns anos atrás uma oportunidade com alguns quadros, algumas telas que eu já tinha feito, uma feira na Bélgica, uma nos Estados Unidos e uma na Itália, chamado Affordable Art Fair. E um cara de Niterói me convidou para participar e minhas obras foram mandadas para esses 3 países. E foi legal, vendeu. Vendeu, entrou aí. Não vendeu tudo, mas vendeu. E uma delas duas eu tive a oportunidade de visitar. E eu vi o cara comprando a obra, eu falei, uau, incrível. Quem que é esse cara que gostou? Quem que é esse cara que gostou? E o cara falou assim, você pode depois ir lá, você pode depois ir entregar, e depois o cara convidou para ir para casa dele para pendurar, uma obra de 2,5 metros de comprimento, uma coisa muito legal, foi em Milão. Então, essas oportunidades apareceram, só que eu volto a dizer que foi uma culpa minha, que até agora eu não consegui emplacar nada aqui. Mas também não é muito fácil, porque eu vou entrar numa questão artística bem assim, que é bem louca, que é, no Brasil, para você participar de salões, principalmente você tem que estar institucionalizado. O que é isso? Até minha esposa está escutando muito podcast, muitas aulas sobre isso. Institucionalizado é você estar numa galeria. A galeria tem toda uma estrutura, você tem que passar, tem que ter uma curadoria, tem que ter um estudo, tem umas coisas bem bacanas. E aí, você tem que ter um trabalho que conta uma história que... Só que você entrar numa galeria, tem a relação galerista-artista, né? Tipo, normalmente 50% fica com o galerista, então... Mas você fala, um quadro de 10, vende um quadro de 10, 5 fica com o galerista. Mas ele te coloca no mercado, mas ele te ajuda no teu material, ou ele te leva para outros lugares. Então, é uma via de 2 mãos. Você precisa estar institucionalizado. Então, aí você, para participar de salões, o ideal é que você esteja. Ou então você é outsider. Então você faz uma coisa meio independente. Você vende de boca em boca, ou você tem um grupo que faz um collab bacana, você com uma outra galera, e tem um canal de vendas próprio. Ultimamente, eu tenho tido tempo para fazer um trabalho autoral. Muito bacana, na minha opinião, que depois eu coloco aqui com vocês, aí vocês pegam as imagens, eu mando as imagens, e
que chama série Compro. A série de trabalho se chama Compro. Sabe aqueles caras no centro de São Paulo que compra ouro? Compra ouro. Sim, sim. Compro ouro, platina, temos advogados, xerox, atestado médico. Cara, eu trabalhei muito tempo ali perto da Praça da República, na 7 de abril. Então, Nossa. é lá. Quintino Bocaiúva, sabe Quintino Bocaiúva? Eu sou ruim de memória, mas sim, Então, são essas... Barão de Tapetininga. Bom, beleza. Aí as obras que eu estou fazendo tem tipo 2 metros de altura e tal, e são caras do centro de São Paulo que usam esses coletes, mas eles estão em preto e branco e o colete está em amarelo. Só que não é compro ouro, é compro felicidade, é compro passado, compro futuro, compro coisas que o dinheiro não compra. Só que são telas grandes, estão todas trabalhadas com fundos e não sei o que lá. E eu estou fazendo esse trabalho em collab, de novo, com uma turma muito legal que chama R2. R2 Laboratório, tipo um laboratório de arte, muito interessante. Então, tá dando para mudar um pouco do meu panorama pessoal de artista, para não viver só dependendo dos clientes e começar a fazer um trabalho autoral. Mas peraí, desculpa. A Não, diferença. desculpa, o que vocês querem? Vocês querem? Escutem você. Tem uma curiosidade. A diferença entre comercial e autoral, como que é? Boa. O comercial, no caso, eu separo em comercial e autoral, que é, eu faço aquilo que você me pedir. Puta, Spet, eu quero uma baleia voando com uma cigarra, tocando violino, saindo fumaça do chão. Tá bom, eu faço para você. Aí você está me pedindo uma coisa, comercial. Eu estou fazendo meu trabalho de artista. Agora, o autoral, eu estou sendo artista. Porque eu estou fazendo uma coisa que eu quero, que faz parte do meu acervo pessoal, da minha vontade pessoal de colocar, de espalhar para o mundo minhas ideias. E aí, se você quiser consumir, aí você vai consumir. Mas é uma coisa interessante, porque tem gente que não gosta de um, tem gente que não gosta do outro, mas tem que pagar as contas. Às vezes Imposto de renda. Falaram que ia vir picanha, não veio. A gente tá esperando aí já. 100 dias. 100 dias. Aliás, entrem depois no meu... Eu tenho um... Pô, cara, pra você ter uma ideia de assim, comercial. Eu trabalho como ilustrador para a revista Oeste. Eu tava pensando exatamente isso agora. Eu ia perguntar essas coisas. E aí, isso aí é uma coisa autoral sua, certo? Também. Mas só que você faz para uma revista. Sim. Só que aqui tem uma pauta. Ah, eles te passam a pauta ou você que pensa... A gente pensa junto uma pauta. Entendi. Muitas vezes eles passam uma e eu apresento, muitas vezes eu venho com a pauta. Às vezes eles até dão uma ideia, eu falo, não, eu não acho isso legal e eu vou devolver uma outra coisa. Acontece isso toda semana. Então eu tô, acho que uns 4 meses trabalhando com eles, é muito bom trabalhar com eles. É um veículo que está com um crescimento exponencial, é um veículo muito inteligente, muito interessante, e do qual eu divido as mesmas opiniões políticas, sociais, esse tipo de coisa. Quando eles me chamaram para ir trabalhar com eles, eles falaram, olha, a gente quer o teu trabalho e quebra tudo. Eu falei, tá bom, mas não pode ser também, não podemos entrar no... sabe aquela coisa, né? Bom, beleza, não podemos entrar com xingamentos, nem tal, mas tenta pegar pesado, ser cáustico, assim, sabe? Ser bem ácido. E isso é uma coisa que a arte proporciona, né? Você pode bater sem estar batendo muito, né? Isso. Sem parecer. Deixa o pessoal com... Ainda assim, deixa o pessoal com uma pulga atrás da orelha, fica pensando, puta, o que esse cara fez dizer? E às vezes dói, às vezes você está mexendo, às vezes com um vespeiro e tal. Então, os últimos trabalhos que eu tenho feito foram agora. Toda semana eu entrego o trabalho para eles. A gente está agora, né? Estamos gravando agora em abril de 2023. Ontem, segunda-feira, fez 100 dias do desgoverno do Lula. Desgoverno, não vou florear nada. Tá ruim. Não, eu acho mais... Não tá ruim, é que tá péssimo. Mas eu vou te falar uma coisa muito boa desse governo, é que ele já cumpriu 1/3 das promessas de campanha. Mas você lembra das promessas de campanha dele? Não tinha projeto, tinha porra nenhuma. Então tá lá! Tá garantido! Ele vai bater o recorde, ele vai fazer todas as promessas Todas de campanha. Todas as promessas de campanha. Eu acho, Parabéns. Tamo junto, sem cara. Projeto, sem porra. Sem projeto, sem nada. Não, e de novo,
de novo, olha que louco, né? Eu não vou entrar nem no vespeiro mais complicado, assim, sobre a eleição em si, sobre quanto um cara tinha milhões de seguidores e o outro não conseguia sair na rua. Leiam nas entrelinhas o que eu quero dizer, mas não vou explicitar porque pode dar ruim. Mas o governo que a gente está vivendo agora, como ele fala, porque a esquerda, porque nós somos progressistas, cara, são ideias antigas, ideias obsoletas, ultrapassadas, que já se provaram ineficientes e que não dão certo em lugar nenhum e que não tem um foco direto para o benefício do Brasil, da população e do país como um todo. São palavras jogadas ao vento. Tipo, não, nós vamos melhorar, nós vamos dar não sei o quê, vai ter a picanha e vai ter... Cara, não vai ter, não vai dar. Estamos falando de política? Não vai dar. Então, voltando para o Oeste, sobre aquilo que eu faço no Oeste. Eu postei ontem, nos 100 dias do governo, uma charge muito simples. Era o Lula de perfil virado para a esquerda e atrás dele está escrito 100 dias com o número 100. E embaixo está escrito 100 rumo, 100 plano, 100 picanha e 100 vergonha. Genial. E tá rodando pra caramba nas redes sociais isso aí. Mas tá rodando assim que... chega o WhatsApp para mim, vindo dos meus amigos, vindo dos meus amigos, vindo do meu irmão, entra no da Oeste. Da Oeste, eu tô veio pelo meu irmão, veio pelos meus amigos, veio pelo WhatsApp, assim, cara, esse é teu, eu assino o Schmock. Entrar nesse assunto agora vai ser louco, vai ser muito bom. Por que tem esses pseudônimos? Eu vou entrar no pseudônimo, eu vou até te falar, mas agora já falei, já escancarei, mas tudo bem. Mas assim, o pessoal fala assim, cara, é genial, porque é tão simples, é só o desenho desse cara com 100. Fala muita coisa, né? Fala muita coisa, fala tudo. Meu, Padre Kelmon entrou em contato comigo e falou, isso aqui é genial. Padre Kelmon? Padre Kelmon. No domingo ele veio falar assim, cara, eu adorei isso aqui. E postou ontem. O Maurício do vôlei repostou. Logicamente a Oeste postou. E eu vou, sabe, e aí uma galera foi reproduzindo. E aí você fala assim, cara, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa certa. Então, no caso, aqui é uma arte comercial e é digital e é voltada para um público específico, não sei, é público aberto, mas como artista eu também me dou o direito de trabalhar nesse veículo. E de novo, tem que pagar as contas, cara, tem que pagar as contas. Mas tudo bem, eu adoro fazer. E é uma coisa que combinou com você e que você tem a liberdade de fazer o que você quer também, né? Às vezes um trabalho desse que você não tivesse, que você fosse fazer contra o que você pensa, não ia rolar, mesmo que fosse o dinheiro que fosse. Exato. Então, esse negócio fosse o dinheiro que fosse, é muito complicado. Porque eu não conseguiria que alguém chegasse para mim e falasse assim, agora eu vou te dar X milhares de reais por mês para você fazer cartoon a favor do... Tem muita gente que faz isso. Eu sei que tem. Cara, por que eu não consigo conquistar o meu espaço fazendo o que eu quero? Então eu vou fazer o que eu quero. Sabe, eu não vou fazer dropshipping de cinta eletrônica para ganhar dinheiro. Não é o meu negócio. Eu não ser afiliado do mercado. Não, eu vou descobrir qual é o meu nicho, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Agora, por que eu assino o Schmock? Eu vou voltar alguns anos. Vou voltar na época do impeachment da Dilma. Eu queria... Tem a ver com a política ainda? Tem a ver com política na época do... Procura, se você já não conhece, procura um perfil chamado Gadu Ananauê. Gadu Ananauê? Gadu Ananauê. Gadu Ananauê é um personagem que eu criei e ele chamava O Hipócrita. Ele chamava O Hipócrita. Ele é o típico militante da esquerda festiva brasileira. Ele usa óculos porque ele lê muito, sempre leu o Capital, o Marx. Você não lê porque você não estuda. Então ele lê muito e você não. Ele tem o cabelo despenteado, ele não se preocupa com a aparência porque ele é desligado da beleza, da estética. Ele vive de salve aí alecrim.
Sabe? Ele não passa desodorante, ele passa salve e alecrim, como diz meu amigo Ian. A barba dele é toda desgrenhada, ele usa uma camiseta do Che Guevara, uma malinha traspassada, ele faz letras ou história e geografia na USP, usa um chinelinho de couro velho e esse é o cara, ele é o Gadu Ananauê. Só que ele chamava o hipócrita. Por quê? Porque eu comecei fazendo ele como manifestação, e veio antes até do impeachment, que era assim, que era um cartoons pró-Israel. Porque muitos ataques terroristas, o que acontecia? Quando Israel se defende, não, vem cartaz, vem o cara com meu... Não, né, é sempre a esquerda, né, que mete o pau em Israel. Mete pau em Israel, não, vamos queimar Israel. Eles vêm com os pitchforks lá, os garfos os fogos, as tochas, e vamos queimar Israel e destruir... Não, mas e o cara que explodiu a bomba e matou 20 pessoas num ônibus? Ah, não, isso faz parte. Não, isso não é nada. Isso é a luta pela liberdade. Cara, pelo amor de Deus, você não sabe fazer a diferenciação entre um cara que... Então, era sempre o hipócrita. O hipócrita, ele sempre fechava o olho para que era contra Israel ou a favor. Ele sempre fecha... O que era contra Israel. O que era contra Israel. Tipo, né, quando a Israel era atacado, não tem problema nenhum, mas quando Israel se defende... Ele fica louco. Ele é um opressor. Nossa, Israel é opressor, Estado apartheid, Estado terrorista, que, tá tudo errado. Se quiser debater sobre isso, tem mais um podcast inteiro sobre isso. Eu fui ativista pró-Israel durante mais de 20 anos. Fui 18 vezes para Israel. Que louco. 18. Eu estudei de tudo que você pode imaginar. Tem caras extraordinários no Brasil que vale a pena você entrevistar. O André Leister é um deles. Ah, esse eu conheço, eu já ouvi bastante coisa dele. Ele é extraordinário, ele é genial. E tem outros caras muito bons que falam bem sobre Israel. E eu fui na Ana Maria Braga falar sobre Israel em 2006, conflito com o Líbano, blá, blá. Cara, o hipócrita nasce disso. Só que aí, um amigo meu, o próprio Ian, que vem de uma família de esquerdistas, e eu adoro eles, fiquei bem claro, adoro todos eles. O Ian virou para mim e falou assim, cara, por que você não transforma isso num cartoon, num personagem mais aberto, mais pulverizado, que fala sobre política brasileira e que é o esquerdista e que é o cara que faz tudo errado, só que dentro da política brasileira você vai ter um alcance muito maior. Eu falei, cara, que ótimo, a gente estava num café conversando sobre isso. Ele falou, vamos dar um nome? Eu falei, vamos. Aí ele falou, tem que terminar com Ananauê. E obviamente que o nome dele não é Ananauê, mas ele se deu Ananauê. E aí vai nome, Jorge pra cá, Carlos pra lá. Eu falei assim, Gadu. Não tem nada a ver com Maria Gadu, pelo amor de Deus, mas Gadu é muito, porque ele é Gabriel Eduardo, mas Gadu Ananauê. Ficou lindo. E por um tempo... Essa ligação Gadu-gado? Não. Tá. Depois... E ficou engraçado, porque os caras de direita que viraram os gados, mas, cara, quando o cara xinga o outro, ele tá apontando para ele mesmo. Tipo, tem cara mais gado do que o cara que vota no Lula 20 anos atrás e vota nele de novo. Jamais. Tipo, não dá. É cabresto mesmo. Tipo, vamos lá, vamos seguir o que o muso fala e a gente vai... vamos, né? Vamos... Cara, e aí o Gadu, ele tomou uma proporção muito grande na época, 2013, 2014, 2015, 2016, chegou a ter 60 mil seguidores em Facebook, essas coisas, depois migra um pouco para o Instagram, e um cara, ano passado, me ligou e falou assim, da Oeste, da Gomir, falou assim, ô Spet, você é o Gadu? Eu falei, eu sou o Gadu. Vem aqui conversar com a gente, aqui da Revista Oeste. Falei, porra, lógico, vamos tomar um café. Porra, como eu tomo café, né? Vamos tomar um café? E aí, fomos lá no escritório, vamos tomar um café. Ele falou, sabe o que é? Que a gente tá precisando, eu queria abrir a mente do pessoal do Oeste para não ficar só no texto, foto. Vamos fazer uma coisa com humor, porque tem pouquíssimos cartunistas de direita. Pouquíssimos. Tem alguns. Tem o Gindelt, tem Sociedade Ilustrada, todos muito bons. Ele falou, mas quem me indicou foi um cara aqui de dentro que falou que você, Gadu, é o cara do Gadu, você topa fazer? Eu falei, ontem. Quando a gente começa, e começou no mesmo dia, fui para casa e já comecei a fazer. Já comecei a entregar o trabalho. Por isso que virou Schmock. Porque Schmock era para ser um pseudônimo para eu não ser encontrado. Agora isso já passou, agora já deu. Tipo, para não ser encontrado. E só resumindo, Schmock é um xingamento em Yiddish. Yiddish é uma palavra, é uma língua... Que babaca, né?
É pior que isso, mas só para você... Schmock é uma mistura... O Yiddish que é uma mistura de hebraico com alemão, uma língua super antiga. Schmock, traduzindo literalmente, é o prepúcio que é jogado fora depois da circuncisão do moleque aos 8 dias. Tipo, não vale nada. Agora, Schmock, sim, é um babaca, não sei o quê. Eu falei, vou assinar o Schmock, beleza, e vida que segue. E deu certo. Ficou bom. Ficou bom. Não, eu adoro. Eu sou o Schmock, beleza. Não tem problema nenhum. Vamos ser. Sim. Ô, Spet, eu queria, tipo assim, por exemplo, aqui, até onde eu sei, todo mundo é de direita aqui, né? Então, tipo assim, é um pouco fácil a gente entrar nesse assunto, né? Do Lula e tal, esquerda e tudo. Mas, por exemplo, o Bolsonaro, eu particularmente me decepcionei muito com ele. Você acha que, por exemplo, só tinha o Lula bandido, mas se tivesse, por exemplo, o Pedro honesto lá, será que as pessoas votariam no Bolsonaro ainda? Ou será que não ia enxergar um pouco mais os erros dele? Porque ele foi péssimo, tipo, na gestão dele. Então, como ficou o Lula bandido, assim, tipo, as pessoas, não, só viu só o erro do Lula, na verdade. Mas eu queria saber de você, você acha mesmo que o Bolsonaro, ele era uma boa opção? Tipo, esquece o Lula. Vamos supor se tivesse outra pessoa, assim. A gente está entrando numa seara bem diferente. A pergunta é muito legal, Esdras. Mas eu vou divergir. Eu não acho que o Bolsonaro foi péssimo. Eu acho que algumas condições às quais ele foi apresentado detonaram a presidência dele. Acho que a pandemia ajudou também, né? Mas não tem a questão. Mas não é nem o C. Isso é uma certeza. Eu acho que a pandemia fez ele perder as eleições. Eu acho que a pandemia fez ele degringolar. Eu acho. Eu acho que a pandemia fez ele entrar num caminho em que talvez um presidente não pudesse ter entrado, em termos de apresentação ao público, de como se vender naquela época ao público, mas não quer dizer que ele estivesse errado nas decisões, só que eu tenho certeza absoluta que a pandemia foi um dos motivos. Trump também perdeu, e também acho que foi por causa de pandemia, porque a economia americana estava bombando. Aliás, minha opinião básica é o seguinte: tudo tem a ver com economia. Não é 80%, 90%, 100% é economia de um país. Ai, mas você não estudou, você não é economista, você não sabe nada. Tá bom, pode ser, não, mas eu vivo a vida do dia a dia. Tem coisa mais... Tem escola melhor do que você viveu o dia a dia, saber o que você... Cara, se você consegue comprar comida em casa, pagar seu aluguel, o seu financiamento e ter uma boa vida, você vai reclamar do que está acontecendo? Não. Ai, mas ele é todo certinho, não sei o quê, mas não tem um dinheiro. O cara tá errado. Alguma coisa está errada. Tudo na minha opinião, tudo é economia. Ah, mas tem educação. Sim, você precisa de dinheiro para educação. Ah, mas a saúde? Precisa de dinheiro para saúde. Ah, mas precisa de dinheiro para transporte. Casa. Tudo precisa de dinheiro. Se você tem uma economia que está funcionando, que está indo num caminho bacana, cara, o resto vai funcionar. E na minha opinião, e na opinião de outros trocentos caras que eu sigo, que eu vejo os podcasts, que eu vejo os vídeos que eu vejo, brasileiros e não brasileiros, e tem uns brasileiros extraordinários, e uns americanos também, tudo é menos Estado, menos inchaço, menos. Quanto mais liberdade você der para o cara guardar dinheiro, melhor ele vai usar o dinheiro dele. Eu não preciso que o cara venha me dizer que o teu dinheiro vai ficar guardado comigo por 10, 20, 30 anos, depois você retoma. Pera, posso eu guardar meu dinheiro? Posso eu fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Posso eu investir como eu quiser? Ah, não, mas eu sou o Estado, eu sei melhor. Não, você não sabe, você é uma pessoa. O Estado não é um bicho que fica lá vivendo, não uma inteligência endeusada. Não, é um cara. É um cara que faz um monte de lei, e faz tudo errado. A maioria faz tudo errado. Faz tudo errado. Então, na minha opinião, a economia, e aí depois voltando à sua pergunta, a economia, cara, ela tinha sinais fortíssimos de que ia bombar. Tanto que quando acabou a pandemia, qual foi o primeiro país que saiu da crise? Na verdade, é um conjunto de fatores. Sim. E aí eu vejo assim, se ele tivesse se comportado como o Justin Trudeau, do Canadá, falando um monte de groselha, não, mas a gente tem que não sei o que lá, ele teria se reelegido? Talvez. Teria sido reeleito? Talvez. Talvez. Por quê? Porque aí não teria ninguém para bater nele, aí não teria a Globo ali, ó. Né? Olha, morreram todo dia, havia aqueles 100 mil, 200 mil. Todo mundo fala, nossa, o nosso presidente é um genocida. Pelo amor de Deus. E aí, quando acabou a pandemia, cara, ele botou, sabe, o Paulo Guedes botou a gente no caminho. Imagina se não tivesse tido a pandemia. E ele falou,
eu não sou contra as pessoas ficarem em casa. Eu só gostaria que as pessoas que pudessem e quisessem trabalhar, saíssem para trabalhar. Pudesse. Não, eu também concordo com Eu gostaria de poder sair para trabalhar. Se você quisesse... Ah, não, mas você pode trazer de volta. Não, mas aí você fala com a tua família. E aí a tua família fala, então você não sai para trabalhar. Cara, pode... isso aqui é muito polêmico, não sei o quê. Mas não importa. Ele falou, eu gostaria que todo mundo pudesse... Quem pudesse trabalhar. E não sou contra quem fizer em casa. Quem quiser ficar em casa. É que também, né, eu falo, tipo, como ele é presidente, algumas coisas que acho que era pra ele ter tirado um pouco o pé, assim, de ficar falando. Ter a opinião dele, mas ficar na boa. Porque, Fica na boa. por exemplo, o Mano Brown fala, o Marighella. Marighella. Ninguém nem sabe quem é Marighella. Tá bom. Aí o Neymar faz um cabelo, todo mundo faz o cabelo igual ao Neymar. Então, tipo, as pessoas, o ídolo, as pessoas fazem o que eles querem na risca. E o Bolsonaro, pra ele ser um presidente, a visibilidade que ele tem é muito grande. Ele não podia ter falado aqueles negócios. Tipo assim, não é uma opinião minha, né? Tudo Tipo, bem. ele falar aquilo Concordo. ali, cara, as pessoas seguem na risca aquilo ali, de feio, e aconteceu, o negócio cresceu mais ainda. Isso atrapalhou eu acho também. que o líder ele tem que ser, ele tem que ter a noção de que ele influencia muita gente. Exato. Então assim, eu acho que por quanto mais que ele, por exemplo, não usar máscara, o que ia fazer de diferença ele falar, porra, vamos todo mundo usar máscara? Exato, eu concordo. Eu acho que ele não quis unir para um bem, entendeu? Mas mais do que isso, eu acho que assim, ele, por exemplo, você falou, ele nunca censurou ninguém, nunca pegou ninguém. Cara, ele processou uma porrada de gente que falou mal dele. Então ele fazia por terceiros de forma judicial. Então, assim, é uma impressão que a gente tem das coisas que ele fala que defende, mas de verdade ele não defende. Então, assim, é uma coisa, pra mim, é muito mais complicado do que isso, mas assim, eu entendo a sua opinião e eu concordo em vários pontos com você. A questão das armas também. Trabalhou em cima de decreto e, tipo, o Lula já... Exato. Tipo, derrubou. ele tinha um caminho a seguir, ele resolveu seguir outro caminho pra ele falar, ó, quando o Lula voltar, ele vai tirar. Então, vocês têm que me reeleger. Então, assim, ele ficou fazendo coisas pra se reeleger. Entendeu? Ao invés de fazer o que deveria ser feito da forma correta. Eu concordo. Mas aí, o que acontece? Aí, todos aqueles que não queriam que ele fosse reeleito, extrapolam e exponencializam a qualquer fala. Genocida mesmo é um negócio que foi... Esse cara criou esse negócio que... Se você fala que ele é genocida, você primeiro não sabe o que é genocida. Depois mostra que você realmente ignora as coisas. É uma burrice. E você tá fazendo uma coisa que é absurda, você tá tirando o valor da palavra. Você está tirando o valor da palavra e você tá querendo tirar o cara do poder de qualquer jeito, né? E você está tirando o peso que o verdadeiro genocida tinha, querendo comparar com um cara que não fez nada. Exatamente. Tipo, você está colocando Hitler na posição de um nadinha. Não estou falando que o Bolsonaro não é nadinha, estou falando que não fez nada. E eu entendo isso que você está falando sobre decreto de armas e como ele estava governando muito mais para ele e nos decretos que ele gostaria que as coisas funcionassem, porque para fazer um contraponto com uma esquerda que poderia voltar, tudo bem. Mas, de novo, tudo isso era muito pequeno perto daquilo que realmente importa. Lembra que eu falei antes? O que importa? Né? Economia. O Brasil precisa girar. E depois tudo funciona através da economia. Tudo funciona através de que o Brasil é um país que tem dinheiro. O país está no azul. Então vamos fazer funcionar. Só que a galera não. Não. Era mais ou menos assim. Bolsonaro tomou água. Hitler tomava água. Cara, Hitler deu bom dia. Não, lembra o Adrilles? O Adrilles fez assim para dar tchau. Eu falei, não, Hitler, você é saudação nazista. Cara, tudo era um motivo para achar. Não, cara. Não, que ele foi crucificado de várias formas, não tenho dúvida. Não, Então, e aí, só que isso depois você extrapola para a sociedade. Aí fica muito louco. Porque eu vi um meme ali, vi uma foto de uma menina segurando assim um cartaz que assim, se você vê uma nuvem preta e guarda suas roupas porque acha que vai chover, você é racismo. Você é racista. Porque a nuvem está escura e você acha que vai chover, a nuvem é preta. Então, cara, é esse o nível de crítica que se fazia para ele. Então, cara, não soma muito, né? Não soma muito. Tipo, tomar leite é racismo branco. Apropriação cultural. Apropriação cultural. A gente tá chegando em coisas assim. De novo, cara, precisa de saneamento básico. O cara fica pensando... Sim. Pelo amor de Deus. E na questão do Lula, você acha que ele sofre impeachment mesmo antes de terminar o mandato? A gente espera, né? Mas... Rafa, e aí? Não tenho bola de cristal. Eu adoraria que isso acontecesse. Ele tá arrumando várias brigas lá também, não tá muito bom. Eu adoraria que isso acontecesse. Pra falar a verdade. Vamos ter fé. Pra falar a verdade. É o que a gente pode fazer. Pra mim, passou a ser um personagem. É um personagem cansado. Um personagem a voz dele é irritante. Cansado, irritante, que repete as mesmas coisas, que tá patinando nos mesmos erros e, eu não sei pra onde vai. Mas sabe uma coisa que me veio à cabeça?
que eu falei assim, uma coisa solvente, a gente tinha falado também sobre, por exemplo, Lei Rouanet. Lei Rouanet, nossa, isso é... Dinheiro. Por exemplo, Lei Rouanet. Dinheiro. E para onde vai o dinheiro da arte? E por que tem que ter a Lei Rouanet ou não tem que ter a Lei Rouanet? Cara, ser artista é um emprego. Artista não é melhor que os outros. Artista não é fodão das galáxias. Artista não é mais... Ai, o cara tem uma acessibilidade maior porque ele é artista. Ele toca violão na praça, no bar na Vila Madalena, ele é artista. Aí ele é ator, ele sente. Cara, eu sou formado eu sou formado em artes cênicas no Wolf Maia. Fiz 3 anos. Pô, fiz peça com os caras lá, não dei sequência, mas fiz, cara. Aí, não, vamos internalizar. Todo artista entra no palco assim, né? Todo mundo adora sofrer. Não sei porque os caras adoram sofrer, parece que vai ganhar o Oscar. Cara, ser artista é pagar as contas. Não é mais sensível do que o outro. Tem muita gente mais sensível, sendo borracheiro. Cara, tudo vale. A questão é, ser artista é ser artista. É acordar de manhã, fazer o teu trabalho, vender o teu trabalho, pagar suas contas, investir, cuidar da sua família, ou não fazer nada, fumar o dia inteiro e nadar pelado, não sei. Cada um faz o que quer. Quando você quer fazer você quer fazer um empreendimento, você quer fazer um prédio, quer abrir um negócio, você pede dinheiro emprestado. Sim. Se você não tiver, você pede pro teu pai, pro tua mãe, pro teu avô, pro teu tio, ou vai no banco. Ser roubado. Pode ser? Pode ser não? Quando você é um artista, por que você tem que ir na Lei Rouanet e pegar dinheiro do imposto para fazer um musical? Normalmente é uma bosta que eles fazem. Normalmente é uma bosta. Que normalmente é uma bosta. E não devolve o dinheiro. Que a maioria dos artistas, se é que não a totalidade, não devolve dinheiro. Então vamos exemplificar. Qual que é o caso que está mais na moda? O último caso que saiu na mídia? Cláudia Raia, 5 milhões de reais. A Cláudia Raia precisa de 5 milhões para montar um musical? Talvez ela precise. Porque precisa contratar, fazer, né? Não, que custe 5 milhões que custe, pode. Mas por que ela não foi num banco pegar? Por que ela não pegou do próprio dinheiro? Ou por que ela não foi no... Por que ela tem que pegar do meu dinheiro, quer dizer, do dinheiro do imposto que é descontado, que poderia ir para não sei o quê, que poderia ir para onde? Saneamento básico. Vamos bater nessa tecla, saneamento básico. Por que ela tem que pegar esse dinheiro e fazer o musical dela com a língua presa? Cláudia Raia, língua presa. Por que ela vai fazer o musical? Se ela vai devolver o dinheiro, beleza. Devolve o dinheiro, tá bom. Mas se ela não for devolver o dinheiro e ainda ficar com o dinheiro da bilheteria... Olha, Cláudia, não tem nada contra você, cara. Um beijo. Mas, como se ela me conhecesse, eu fosse ver como se fosse fazer diferença na vida. Não importa, mas se ela vir o que a gente está falando, é assim, pega o dinheiro, beleza, devolve depois. O mínimo, né? Cara, eu acho isso... Aí, eu seria super a favor da Lei Rouanet, se todo mundo devolvesse o dinheiro. A maioria dos lugares, não sei se a maioria dos lugares do mundo, mas os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos não tem. O cara quer montar um estúdio de gravação, o cara vai lá e pega o dinheiro emprestado e depois ele devolve. Juro é baixo? Não tem problema. Então, cara, é um negócio, é um trabalho como o outro qualquer você ser um artista. Então, a Lei Rouanet, ela é uma faca de 2 gumes. Se por um lado ela pode ser muito bem aproveitada, também ela pode ser um poço sem fundo. E outra, né? Por que sempre prioriza os caras que já são famosos? Já são famosos. O que mais vai pra show, pra essas coisas. Porque não dá pra mim, dá pro Spet, porra. Porque você é de direita. Aí você entende por que tem muito mais artista de esquerda. Não, e tem um histórico também, muito... que é um histórico brasileiro que já tá escrito em pedra tá gravado no DNA do brasileiro, que durante os anos militares, a esquerda foi perseguida por querer ser esquerda e implementar a ditadura do proletariado naquela época, blá, blá, e aí a direita foi lá e massacrou eles e fez o que fez. Então, durante muitos anos, ficou assim, a direita é malvada, a direita é capitalista e a direita é materialista e é fascista. E a esquerda é boazinha, tolerante, legal, amável, coração. Eu tenho certeza que não é. E aí eu tenho certeza que não é. Porque se você pegar todos os regimes de esquerda, você vai ver que é justamente o oposto.
E, cara, e ser de direita, eu vou falar pra você que tá aí olhando, você, meu, ser de direita não tem nada de errado, não tenha medo, não tenha vergonha, pode sair do armário. Cara, é normal. A gente só quer menos Estado, e manter nossas famílias, trabalhar normal e ajudar todo mundo. Todo mundo quer, no final, é o bem do outro, o bem da humanidade, só que como um quer atingir o bem do outro, sei lá. Eu acho que a história prova que nenhum dos dois lados era muito bonzinho. A humanidade nunca foi muito boazinha. Mas eu acho que o que dá mais certo, o que a gente tem mais oportunidade de evoluir, com certeza, é a mentalidade que a gente fala que é de direita e não a de esquerda, com certeza. Sim. É uma mentalidade que se chama liberal, libertária, sei lá. Mas voltando um pouco na parte da arte, cara... Vamos voltar para a arte. Eu queria saber... Que ainda tem 1h30 aí pra falar. Eu queria saber o que você acha de como está sendo a revolução da inteligência artificial que está rolando Cara, que tá influenciando na arte também. Cara, a inteligência artificial, cara, é tipo caixa de Pandora, lá, o botão do apocalipse. Porque, não vai voltar. Não vai voltar. E você acha que isso vai rolar uma concorrência absurda, né? Isso vai matar muita gente. Dizem que alguns estão botando um número assim, tipo 300 milhões de empregos perdidos. Não sei se vai ser isso mesmo ou não, mas no mundo da arte, cara, no mundo da arte vai ser pesado. Já está sendo pesado. O cara entra, faz ali a programação dele e bota a configuração e, em segundos a arte está pronta. Segundos. E várias, né? E várias, se quiser. O cara te dá a opção. Só que o que acontece? Aí vai entrar uma questão interessante. Se todo mundo fizer, é como se ninguém fizesse. Não digo, se você faz uma coisa especial e todo mundo faz especial, ninguém é especial. Então, se você tem todo mundo fazendo arte digital e ela fica toda com a mesma cara, como é que você vai diferenciar? Aí você vai falar, não, mas eu vou fazer com uma inspiração de um outro artista, não sei o quê. Outro cara vai fazer igual. Vai fazer igual. Então, o que eu posso usar a inteligência artificial a meu favor é pegar o resultado de algum conceito que eu queira criar e desenvolver sobre aquilo. Ao invés de ficar procurando, de repente, imagens, referência para eu desenvolver, eu já vou direto e construo a minha referência e aí eu remonto a arte do jeito que eu quiser. Quem soubesse adaptar vai conseguir usar totalmente bem. Benéfico. Antigamente, os grandes pintores, que eles faziam? Eles iam para... pegavam o cavalete, pegavam as tintas e iam pintar ali no meio da selva, no meio da mata, no meio do lago. Pintava. Ou deixava a mulher pelada no meio da cama ali assim, pintava a mulher. Aí depois desconstruía, depois fazia. Então, a história da arte é maravilhosa. Desde o começo até, passando por artistas extraordinários. Século XX, caras quebrando tudo com a arte, maravilhoso. Depois, numa lista de artistas extraordinários. Só que os caras não tinham internet nem inteligência artificial para poder se... Então, a referência deles era na hora. Ou era visual da cabeça, ou era livros que eles vinham, ou era o visual, a mulher pelada ali, ou o campinho, ou um livro e, ou tirava da cabeça. Eu acho que a tecnologia sempre vai ajudar. Apesar, ela pode gerar contratempos, mas eu acho que ela sempre tem o intuito de ajudar e ela sempre vai acabar ajudando. E é uma questão de adaptação, né? Que nem você falou, vai tirar muita gente. Eu acho que essa galera é uma galera que ela já estava fadada a não evoluir. Ela não vai conseguir se adaptar. Então, eu acho que realmente você tem métodos de usar isso a seu favor. Pode ser. Por exemplo, é interessante, você pode pedir para fazer uma conversa, fazer um roteiro de um filme. Como assim um roteiro de filme? Os caras estudando durante décadas para fazer um roteiro de filme. O cara vai lá em 10 segundos faz um roteiro de filme. Mas aí entra a questão do... Sabe, tem um dedinho humano. Sintonia fina, dedinho humano. Mas eu acho que as artes são feitas no digital, a inteligência artificial, são maravilhosas. Tem umas bem legais. Muito legais. Uns mashups, umas coisas muito, muito interessantes. Mas, de novo, sempre vai faltar. Olha, faz uma aquarela, não sei o que. Aquarela é uma das coisas mais difíceis de serem feitas. Inclusive reproduzidas, seja por inteligência artificial ou Photoshop. Cara, pega uma aquarela de verdade na mão. A inteligência artificial nunca vai pegar a tinta e vai esparramar ou fazer a mancha com água como um artista de verdade. Não vai fazer. Porque é um robô, porque não tem tinta. Sim. Que é digital.
E ela tem pixel. padrões que não são... Quando você faz uma arte, você na mão, tem padrões que são imprevisíveis. Imprevisíveis. Já na inteligência artificial, não. É um modelo. Modelo Então, vai seguir aquilo muito que você- aberto, Muito aberto, mais imprevisível, mas é previsível. E outra, é uma coisa só. Ele não tem a sua capacidade de ver o mundo de forma diferente. Não, Ele vê o não, mundo não. daquela forma dele. Exatamente, Quanto mais que a gente queira exatamente. programar ao contrário. Mas isso também, a tecnologia também gerou os NFTs, que é uma coisa que você manja, né? Me fala mais um pouquinho sobre NFTs. O que você já fez nesse campo, que eu sei aqui que você já fez. Conta pra gente sobre isso. Vamos lá. Vou dar até um spoiler, meio que um teaser, meio não sei o quê. Mas, sim, quando entrou o NFT, um amigo meu falou, estava nos Estados Unidos, ele estava morando lá, está morando até agora. Lê, vê isso aqui, NFT, non-fungible token, blá, 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 blá. E você pega e não existe edital e sobe uma linha com um endereço. Do que você está falando? Calma. Então, vamos entender, tal. E aí eu comecei a criar algumas coisas, artes, sem entender direito o que estava acontecendo, quando, depois de um tempo, vieram os famosos os colecionáveis de NFT. E o NFT, ele veio para ficar, teve o boom, que foi aquela venda de 70 milhões de dólares de uma coisa, Nossa. de um cara só, que é Beeple, colocou lá. Mas depois teve a entrada das coleções de 10 mil trelelés. Então tinha 10 mil tanga ali, 10 mil e o famoso 10 mil macaquinhos, que eram os Bored Apes. E é um mercado que realmente é validado, vale a pena entrar. Quem gosta de fazer, vende realmente, dá uma grana, como é que é? Olha, eu fiquei sabendo que tem gente que está investindo pesadésimo. Eu acho que o hype foi, mas como todo hype, ele sobe, depois ele cai, depois ele volta de novo e se estabiliza. Isso é cripto, isso é para qualquer coisa. Mas, com o NFT não vai ser diferente. O NFT vai servir para muitas coisas, como para você vender arte dentro de jogos. Então você está jogando um jogo multi... NFT para jogos eu entendo bem. Eu entendo que é uma coisa consolidada. Mas para arte em geral... É difícil você entender que isso possa ser validado, e eu também tenho minhas dúvidas. Posso ter dúvida aqui no programa? Pode, a gente pode. Eu só tenho dúvida, por isso que eu chamo vocês para conversar. Nada do que eu falei até agora, então eu tenho 100% de certeza, eu tenho 99%. Em outras menos. Em algumas bem menos. No caso do NFT, minha dúvida é grande, se como arte ela vai prevalecer. Se o cara vai comprar uma arte e depois ele vai falar, não, só eu tenho esta, e você não tem, se você quiser comprar, vai te custar tantos milhões de euros, ou de dólares, ou ethereums. Não sei. Se o cara vai querer colocar essa arte dentro de um jogo, ou dentro de um metaverso, porque o cara vai começar agora a... Cara, você lembra quando teve o hype do NFT, alguns meses atrás, ou sei lá, um ano atrás, os caras estavam falando assim, um tênis Balenciaga mashup com Nike vale 1 milhão dentro do jogo. Quê? Um terreno por 50 milhões de dólares dentro de um jogo. Quê? Não, tem umas coisas que não vai, né? Não faz assim. Não cola. Não cola. Talvez não agora. Talvez quando todo mundo viver que nem naquele filme Jogador Número 1. Nossa, é louco aquela... Todo mundo vai ficar com aquilo ali o dia inteiro. Não sei se vai acontecer. Espero que não. Tem um filme que é mais antigo, que é aquele do robozinho. Que todos os caras gordinhos ficam numa cadeira. Você não sei. Wall-E, exatamente esse. Quando a gente tiver assim, eu acho que aí vai rolar mais. Vai rolar mais. Tipo, o Wall-E, Matrix não é muito longe disso. Né? Só que Matrix você não sabe que você tá logado. Que você tá. Cara, todos esses que te colocam num mundo paralelo com óculos 3D, você tá integrado naquilo. Cara, isso vai funcionar. Meu, NFT vai funcionar perfeitamente. Só que também vai funcionar para algumas outras coisas interessantes, como, por exemplo, uma escritura de uma casa. Isso é legal mesmo. Não, porque o cara tem a certidão da casa ali, ó, qual é o número dela? Só você tem aquela chave. Ah, beleza. Tá aqui, ela é minha, não é tua, não adianta você ter o papel. Ela é muito mais antiga, ela tá aqui no coisa, entendeu? É muito mais antiga. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha pensado nessa funcionalidade. Realmente é uma coisa legal. Então são coisas que são muito interessantes, tá? E pra arte... E metaverso, você citou aí, você acha que tem alguma coisa também para arte, para desenvolver? Cara, eu conheço um cara que entende muito de metaverso. Eu recomendo vocês chamarem ele vir aqui para falar com vocês. Recomendo. O cara é sensacional. Ele chama Rodrigo Ovelha. Ovelha é o apelido dele, né? O Rodrigo. Ou Ovelha. Ele entende muito de arte, de comics, de
arte de comics, de metaverso, de arte com acessibilidade para pessoas com dificuldade de visão, que não enxergam direito, que trabalham no amarelo com preto. Ele é licenciado pela Warner no Brasil, pela Batman no Brasil, pela DC. O cara é muito fera. E ele diz assim, ele já me falou assim, aí vai, sabe, inteligência artificial vem, AI vai ficar, e metaverso também. Ele já tinha tido ideias de metaverso anos atrás, quando ele estava falando comigo. Ele falou, eu tenho uma sala onde você vende seus quadros, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei o que lá. Eu acho que o metaverso ele vai servir muitas vezes como um preâmbulo para coisas reais. Sim. O legal do metaverso, umas coisas que eu acho legal, é que assim, às vezes você compra coisa lá e você recebe em casa o produto também. Exato. Isso é beleza, gênio, isso é porque gênio. aí você tá lá comprando virtual e recebe em casa. Genial. Eu acho legal. Isso eu acho genial, legal. acho perfeito. Então, quando eu tava falando dos NFTs, que é um metaverso, não deixa de ser, do Bolsomito, também tem a questão de repente, no futuro, receber tipo, um pôster assinado. E, um pôster assinado... Tipo, um pôster é legal, pendurei. Um pôster assinado, ele vale como colecionável e ele vale dinheiro. É nisso que eu chego. Então, ele estava falando, o Ovelha sempre falava, vai ter o metaverso? Vai ter o metaverso. Você quer vender as coisas no teu metaverso, você vende, mas depois você entrega. Um apartamento no metaverso. Eu quero um quadro aqui pendurado, que não sei o quê, é tipo um 3D, mas aí você entra, você veste, você já compra, você já faz a escritura em NFT. Mas eu acho que nós estamos na época da descoberta. Tem que ver daqui a 100 anos. Sim. Não vai estar aqui, mas daqui a 100 anos. Eu acho que do jeito que as coisas estão evoluindo, eu acho que vai demorar muito menos que 100 anos. Talvez nos próximos 5 anos a gente já tenha uma coisa mais... Pode ser, mas o que eu quero dizer assim, 100 anos você já não vai ter mais nem resquício do que tem agora. Do papel, né? Cara, a gente vai chegar, você vai poder expor a sua arte que você comprou de NFT num holograma, sabe? Exato. Você não vai ter mais quadro. Você tatua aqui, anda com ele, depois você tira. Não, isso é legal pra caramba, isso. Aliás, tatuagem é uma forma de arte extraordinária. Fala. E dá pra chegar muito longe, né, com tecnologia, cara. Isso é animal. Dá, lógico. Com certeza. E aí? Alguma coisa aí que você quer perguntar? Cara, alguma curiosidade? Cara, é interessantíssimo tudo isso, né? Mas eu lembrei de uma coisa aqui, que você tá fazendo como você falou já, da West, certo? Certo. E você faz críticas ao governo atual. E o governo atual, assim, ele não costuma ser um governo muito paz e amor, apesar do que pregam as coisas. Você não tem medo que aconteça, tipo, uma coisa que nem aconteceu com o Hebdo lá? É Hebdo? Eu acho que é Charles Hebdo, acho que é isso. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, isso. Até que eu sou pé. Eu não sei nem ler, nem português, imagina outras línguas. Então, você não tem medo de umas coisas dessas, de uns caras meio malucão, falar, Cara, lembra do Charlie Hebdo? Teve até antes do Charlie Hebdo, teve um cartunista na Dinamarca, que ele fez também um cartoon e ele foi perseguido. O Charlie Hebdo foi o auge, né? Foi o auge. Foi uma coisa que é inaceitável, né? Os caras já querem... Não, só pra abaixar a mão. Tava aqui escondendo a cara. Bom. Não, isso é bonito, fica aparecendo. O que aconteceu com o Charlie Hebdo foi inaceitável. Aliás, todo e qualquer tipo de manifestação e não importa para que lado ou para qualquer coisa que você tente pregar ou tente defender o seu lado, se o objetivo final ou se o resultado final ocorre ou resulta numa agressão física, moral ou até em morte, tá errado. 100% errado. Não importa. Eu defendo, não sei o que lá. Você falou mal do meu Deus. Você falou mal do meu santo. Você falou mal da minha religião. Tá bom. Então, vem discutir comigo sobre o que é a tua religião. Vem provar para mim que você não é tão mal quanto eu tô falando, ou eu posso estar errado. Ou vem provar para mim que eu estou errado. Ou me processa. Se você não gostou do que eu falei, me processa. Isso entra no... Então, vamos falar sobre cartoon. Vamos falar mal de judeu. Cara, não é legal. Eu sou judeu, então vai falar mal. Então tem muita gente, vamos processar o cara. Mas você não pode chegar no cara e falar assim, eu vou te dar um tiro. Eu vou te cancelar. Tem meios, né? Tem meios. E o problema de cancelar é o seguinte, é que assim, vamos cancelar o cara. Vocês querem que o cara pode ser casado, tem filhos, ele precisa pagar as contas dele. Só porque ele falou mal de uma coisa,
Então, sim, eu falo mal do governo, deste aqui. Posso até falar mal do anterior, mas se eu falar mal desse governo, se o cara vier me cancelar, ou vier pra cima de mim, fisicamente, já falei, é completamente errado. Tenho medo? Pode ser. Pode ser. Não gostaria que nunca acontecesse nem comigo, nem com ninguém da família, e nem com os meus adversários políticos eu gostaria que acontecesse de jeito nenhum. Nem com quem a gente não gosta. Nem com quem a gente não gosta. Tem que lembrar que esses caras têm família, têm que pagar as contas, têm uma vida para viver. E ele pensa diferente de você. Então, se ele gosta dessa porcaria desse governo, bom para ele. Ou mal para ele, porque ele vai se dar mal. Mas eu tenho que ter o direito de me expressar e colocar no papel ou no digital aquilo que eu acho. Então, eu, de certa forma, tenho receio de ser cancelado ou de ter um... Mas eu acho que numa sociedade saudável isso jamais deveria acontecer. E o pior é que isso está acontecendo não só no Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro. Principalmente no mundo ocidental, onde isso é permitido. Em lugares no Oriente, em lugares no Oriente Médio, isso não acontece. Porque é mais fechado. Mas o mundo ocidental, pega os Estados Unidos. Estados Unidos, hoje o cara fala uma palavra, ele fala homem é homem, mulher é mulher. Cara, cancelou o cara. Como assim, hein? Tá na porta, os caras com as tochas para queimar o cara. Caras extraordinariamente bem articulados e falando coisa com coisa. Jordan Peterson, Ben Shapiro, Charlie Kripke. No Brasil, caras muito bons que falam coisa com coisa, você pode não gostar. Mas, por exemplo, o Constantino fala coisas muito legais. O Augusto Nunes é um gênio. O Fiuza e Ana Paula Henkel. O Lacombe. Cara, no Brasil você tem caras que falam... Sim, são de direita. Eles falam aquilo que eu quero ouvir? Sim. Mas seria legal se o cara do outro lado falasse, não é que de repente ele tem razão. Cara, e aí o meu desenho é exatamente o que eles falam. É um desenho que retrata o que essa galera fala. E ninguém deveria ser cancelado por isso. E ninguém deveria ser agredido por isso. Porque eu não vou agredir. Esses caras que você citou brasileiros, eu discordo deles assim de... Várias coisas eles falam que são verdades, tá? Não tô falando que eles só falam merda, mas assim, eu discordo muito deles. Mas mesmo assim, eles têm a liberdade de falar o que eles pensam. Assim como eu defendo que aquele Ian Neves também fale o que ele pensa, entendeu? E que as pessoas decidam, que as pessoas sejam críticas e decidam que acham que devem ou não levar daquilo. É óbvio. Mas... Isso serve na política. É assim que o Brasil está indo de ladeira abaixo. Como os caras querem detonar um cara como... Não sei se você gosta, o Nicolas Ferreira, o Nico, famoso. O cara mais falado hoje em dia no Brasil. O cara falou um monte de coisa que é legal ser ouvida. Na arte é exatamente a mesma coisa. E a arte, no Brasil, infelizmente, como em vários lugares, artistas de direita, mesmo que você não faça nenhuma apologia, nenhuma ideologia de direita... De novo, direita não é nazismo, direita não é fascismo, direita não é capitalismo selvagem. Não é. Galera, não é. Ser artista, na minha opinião, é você trabalhar, cara. E por isso que muitos artistas são cancelados. Não são escolhidos nos editais, não são escolhidos nos salões, não são escolhidos, não entram em... Não tem essa oportunidade que aqui está tendo, de eu poder falar as coisas. Cara, entendeu? Cara, antigamente artistas extraordinários não eram cancelados de jeito nenhum. Você não tem Picasso, meus ídolos que eu tenho como tipo, cara, Michelangelo não é cancelado. O cara fazia os caras pelado, Davi pelado, vambora, vamos fazer. Caras extraordinários. Século XX, você tem Warhol, Pollock, Basquiat. E coisas completamente diferentes, completamente diferentes, técnicas maravilhosas, realismo, ultra-realismo. Cara, caras que trafegam em todos os campos e você pode adorar ou odiar. Mas a arte é isso, e ela tem que ser liberada e ela não pode ser cancelada. Mesmo que você esteja falando, tenha um discurso politizada. Ela pode ser ruim, mas não quer dizer que ela tem que ser proibida. Não pode ser proibida. Cara, esse que é o problema, não pode ser proibido. Eu posso detestar aquilo ali, eu não posso chegar Mas você acha que não tem limite na arte? Assim como a galera fala, será que tem limite na piada? Será que tem limite na arte? Como é que é isso pra você? Cara, limite de verdade, eu acho que o limite tem que ser autoimposto. O cara tem que falar, eu não posso mexer com isso. Mas voltando para essa coisa de artista, e para também finalizar, que o nosso tempo tá quase estourando... Imagina, já estourou faz tempo. Mas eu queria saber um pouco sobre o Art Battle, que você participou também. Como é que é isso? Olha, o Art Battle, eu estava um dia pintando na parede na Vila Madalena, e um cara chegou e falou assim,
Falou, cara, você já ouviu falar no Art Battle? Eu falei, não. Então é um lugar onde, junta vários artistas, eles ficam pintando ao vivo e todo mundo aplaude e vota e o vencedor ganha um troféu. Eu falei, quê? Eu quero isso. Eu quero mostrar minha arte. Tá bom, fala com... Você é competitivo? Eu sou muito competitivo. Eu sou muito competitivo, mas quando eu era moleque eu era competitivo e eu era agressivo. Não só na competição, mas se eu perdesse, eu ficava muito chateado. Ficava bem azedo. Hoje em dia eu sou muito competitivo pela competição. Vou lá. É o que tem que ser. Que é o que tem que ser. Não, eu vou, e é sem demagogia nenhuma. Eu adoro participar. Eu acho que já participei de uns 20 Art Battles. 20 talvez muito, mas uns 10, 12. Assim, seja no evento principal, no Hotel Pullman, que os caras falam. Eu vou lá e eu dou o meu melhor. E se eu não passar para a segunda fase, eu vou dar risada igual. E eu vou abraçar o cara que ganhou e o cara que perdeu igual. Zero demagogia. Vai ficar feliz pelo cara. Vou ficar feliz, mas vou, de novo, sem problema nenhum. Porque o legal de você ver o outro ganhar de você, você fala assim, não é que o cara fez uma coisa bacana, ou não é que ele fez uma merda e o pessoal gostou. e tem mesmo, e tem. Rafa tá aqui para não me deixar mentir. Cara, tem merda. O cara foi lá e fez, todo mundo faz um rostinho, aí, nossa, um rosto deformado, nossa, ganhou. Aí eu vou lá, uma vez eu fiz o cara, sério, uma vez eu fiz um autorretrato com a boca aberta, bem grande, uma boca grande, então aí eu pus 2 dedos assim, e aí no final eu passei um fio turquesa. Cara, era eu tirando comida com fio dental, assim. O pessoal falou, nossa, que loucura! Genial! Aí eu passei pra segunda fase. Aí eu fiz na segunda, eu fiz eu tirando cera do ouvido com cotonete. Aí os caras falaram, vai tomar no cu. Né? Você repetiu a ideia e ainda nojento. Não, para. Eu peguei uma vez... Tem que saber ali o limite. Exatamente. Aí isso que eu tive que me inscrever. Eu liguei na central, os caras estavam lá em Interlagos, liguei, vem fazer um teste, fui lá com o Ramon... O cara falou assim, faz um teste, aí eu pintei um rostinho cagado. Não, você tá liberado, vamos chamar pro próximo. No primeiro também, eu fui estudando o que os outros faziam, tal. Aí eu fiz uma mulher ruiva, até um cara comprou, tal. Pra não dizer, ele tá sentado aqui. E aí, eu comecei a ver que tinha assim, mais do mesmo, e eu comecei a falar, vou mudar, tá? Mais do mesmo, aquele rostinho, sempre rostinho. Aí eu vou começar a fazer umas coisas diferentes. Cara, eu comecei a fazer uns tubos e canos, que era um tipo de arte que eu fiz muito. Tubos e canos que se entrelaçam. Depois fiz umas coisas meio espirradas. Né? E aí, uma vez eu cheguei para um cara, assim, ia começar faltava 30 segundos para começar. Botei meu material ali. E aí, eu cheguei para um cara que estava de boina, com um cavanhaque, assim, uma barbinha. Eu falei assim, vem aqui você. O cara falou, eu? Falei, vem aqui. Fica aqui do meu lado. Cara, eu desenhei ele. Eu fiz a caricatura, o retrato, em 20 minutos, daquele cara que estava na plateia. Tipo, eu trouxe a plateia para cima do palco. Cara, foi tipo foi uma revolução. A galera falou, nossa, o cara... Não precisa conceituar. Que lindo. Nem lembro se eu passei para a segunda fase. Acho que até passei. Não adiantava fazer a mesma coisa. O cara acho que até levou o quadro dele para casa, não sei o que. Depois ele foi descobrir que eu era de direita. Ele falou assim, se eu soubesse que você era de direita, eu nunca teria aceitado ser desenhado por você. Eu falei, nossa. Cara, meu. Tá bom, mas eu fiz, sem problema nenhum. Então eu acabei participando algumas vezes do Art Battle. E eu vou te falar uma coisa. Se tem um veículo impulsionador de artista no Brasil, um deles é o Art Battle. Eu acho o modelo fenomenal. É um modelo fenomenal. É um modelo fenomenal. Sabe por quê? Porque ele não exige nada de ninguém. Ele só exige que o artista vá lá e pinte. E ele não exige que a plateia seja entendedora. Ela só precisa estar lá para gostar ou não gostar. Cara, você sobe, tem 20 minutos, tem uma comida boa, tem sempre uma DJ foda, sempre uma DJ foda. Cara, e tem caras que vêm da quebrada, né? Inclusive eu comprei. O grafite é uma linguagem da quebrada, né? Começa na quebrada muito tempo atrás, ainda falando de Nova York, mas no Brasil é uma linguagem de quebrada que se popularizou e elitizou, inclusive. É caro hoje em dia um grafite. E eu, inclusive, um dos grafites, dos quadros de um dos caras, eu comprei. Mas não o que ele fez na hora, o que ele tinha exposto lá. Grande, enorme, o cara chama
O nome é Esbom Garoto. Ele ganha uma atrás da outra. Ele participa, ele ganha uma atrás da outra. Porque ele faz uns temas maravilhosos. Ele é um moleque da quebrada. Aqui na Tempora ele tem uma arminha tatuada. Cara, ele faz umas obras e toda vez que a gente se encontra, eu pergunto, você não vai ter mais uma para me vender? Ele falou, não, essa série eu já terminei. Cara, é um fundo preto e é um fósforo pintado em spray, pegando fogo, assim, o fósforo. Só isso. É a coisa mais linda. Chega na minha casa, tá na sala da minha casa. Paguei caro, mas valeu cada centavo. Você foi um investimento. Aquilo te inspira e te dá um... Você não faz ideia. Todo mundo que entra na minha casa, todo mundo para visitar, família, amigos, entra na casa, vê um quadro de 1,50 m, 1,60 m, assim, deitado, um fósforo pegando fogo, fala assim, quem fez isso? Eu não lembro o nome dele, o nome de batismo mesmo, mas é Esbom Garoto. E tudo que ele faz... Então você vê que assim, é um cara que... E eu já competi com ele, eu já perdi para ele. Uma vez eu pintei o cara que estava do meu lado, pintando o cara. A obra que ele estava pintando, eu pintei ele pintando a obra. Samuel, lembra de Samuel? Samuel, cabelo comprido e tal. Então tem um cara que veio da quebrada, tem a maior campeã de todos os tempos, que é a Milena Saraiva, que ela faz umas coisas, uns rostos extraordinários, super coloridos. E tem caras extraordinários que vieram fazer muito, sabe, vem fazer cartoon, vem fazer tipo, o Magenta King, ou tem o Portela, ou tem o Astima. Eu estou dando alguns nomes que estão me vindo à cabeça agora, que são tem muito talento. A própria Léa Kimura, que hoje está trabalhando lá, tem muita arte. Léa Kimura, beijão. Tem muita... E a Irene, não pode esquecer da Irene. Tem muita arte foda sendo feita por pessoas que não têm alcance. E o Art Battle, ele é um puta alcance. O Art Battle fez, inclusive, um piloto de um reality show do modelo deles. Então quer dizer que um dia vai estar na Netflix. Cara, eu espero que esteja, porque o Ramon trabalhou muito e toda a equipe trabalhou muito para viabilizar e chamou uma galera para pintar, me chamou também para pintar e depois entrou no YouTube. Tem no YouTube. E aí a galera votava pro próximo, para ir para a próxima cena. Então você já pintava 2 antecipado. Cara, vou te falar. Primeira linha. Quem não conhece o Art Battle tem que conhecer. Tem que conhecer. Entra no site, se cadastra. O Art Battle é sold out no dia que abre a venda de ingressos. Então, se não é no primeiro dia, é no segundo. Então, o cara vai abrir para semana que vem. Toda quinta. É alguma quinta-feira do mês. Abre uma semana antes, semana seguinte já está. Cara, tem que prestigiar a arte um pouquinho brasileira. E é uma arte muito raiz, né? Porque cada um tá se expressando do jeito mais puro dele ali. É o que ele quer fazer na hora e acabou. Vai. Muito legal. Vai. Chama alguém de Art Battle aqui para conversar com vocês vão adorar. Maravilha, cara. Vamos ter que encerrar. Não. Tá só começando. Mas antes de encerrar, eu gostaria de perguntar o que te move, o que te faz seguir em frente e o que você gostaria de mover, assim, no geral. Mover, assim, melhorar, sabe? Se você pudesse, assim, tipo, isso aqui eu melhoraria. E o que faz você seguir em frente? Eu sou bem pragmático. Eu filosofo muito quando eu tô sozinho. Muito. Tomando banho, comendo, sozinho no carro, eu filosofo mesmo. Isso é coisa de artista. Tá sempre com a cabeça... Não. Só que eu sou bem pragmático e bem pé no chão. Tal. Eu procuro ser. Né? Na verdade, parece uma dicotomia, né? Não, mas nós somos todos, né? Todos, né? Cara, o que me move hoje em dia, e assim, são meus filhos. Lógico, minha esposa, meus filhos, a minha família, o núcleo pequenininho que eu tenho da minha família. Da família são os filhos. Né? Com certeza. E não é demagogia, não é nada. É real isso. Todo mundo falava, olha, o amor de sobrinho é lindo, mas você só vai saber quando você for pai. Uhum. Cara, não. Eu fui. Vieram gêmeos, um casal. Cara... Veio logo em dobro. Veio logo em dobro, são bagunceiros, são lindos, eu mando uma foto, são lindos, são engraçados, são dependentes. Você olha para aquilo e fala, é uma extensão minha. Então não é que são só outras pessoas. O Davi e a Siena são extensões minhas. Eles são eu e da minha esposa. Então eu e ela. Então, cara, eu tenho que dar o melhor para eles.
Mas eu também tenho as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos. Uma coisa que me move muito, eu quero conhecer o mundo inteiro. Praticamente tudo. Tem lugar que eu falo, talvez isso aqui não seja muito bom para mim. Né? Um Afeganistão, um Iraque não é muito legal para um cara... Acho que é melhor evitar. Adoraria conhecer, mas é difícil. Mas eu gostaria de conhecer praticamente o mundo inteiro, lugares que eu não fui. Antes da pandemia, a gente tinha passagem comprada para o Japão. Japão é sensacional. Eu nunca fui, mas eu vejo os meus amigos falando e as fotos, eu falo, nossa, então, muito. Japão era bucket list número 1. Estava comprado. A pandemia acabou com o sonho virar... As crianças viraram... o sonho virou crianças. Então, ó, já manda um recado pro Davi e pra Siena, né? Que um dia eles vão ver isso aqui quando eles forem mais velhos. Vão falar, olha que pai sensacional. Quando ele já tava lá dando entrevista, porra. Quando eu nem tava aqui, ó. Gatinhando. Davi, Cici, Davi, olha. Fica aqui guardado o registro, o primeiro registro assim, de podcast do papai, com essa voz rouca, impossível. Não sei se alguém aguenta mais que 5 minutos falar comigo. Cara, eu tô adorando isso aqui. E, aliás, ainda vou te falar uma coisa. Um dos meus sonhos era ser ator, tanto que eu fiz, e outro era ser cantor. Todos, esquece. Não dá. Ser ator é muita putaria, ser cantor não dá. Com essa voz é impossível. Daí... Então vamos fazer o que eu sei fazer, que eu acredito também que eu sabe fazer. Então, Cici, Davi, Ana, minha esposa, primeiro podcast do papai, fica aqui o registro de que o papai trabalha no que ama para poder dar o melhor para vocês. E não só para mim, para minha família, mas para o meu entorno, para as pessoas que precisam de mim e para aquelas pessoas que nem conheço, que possam precisar um dia, quem sabe. Né? Que todo mundo possa viver da melhor forma possível. É isso aí. Sim. Pessoal, as redes sociais, fala aí qualquer para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho. Redes sociais, aí depois que quiser colocar... Olha, são vários arrobas aí, tem um monte de... Mas a gente coloca lá também no final. Sim, mas o Schmock é arroba Schmock. Schmock, underline art. SCHMOCK, underline art. Do meu estúdio é spet.studio, spet.studio, também no Instagram. Tem o leandro.spet, também no Instagram. E o site logo mais vai estar pronto também, que vai ser Spet Studio. Cara, bota Spet no Instagram e vê o que acontece. Procura no Google, pessoal. Procura no Google. Spet, Leandro Spet. Põe no Instagram, vai aparecer um monte de estúdios. Vai clicando e vai vendo o que sai, e dá uma checada, manda um oi. É isso. E vamos pintar uma parede. Aqui vai ter parede pintada. O Rafa vai ganhar mais uma obra só pelo convite. Maravilha, cara. Prazer receber você aqui, Leandro. Obrigado foi Leandro mesmo, Spet, cara. Fenomenal, velho. Sério, foi um prazer, foi uma satisfação falar com você. Tá sendo, assim, muito agradável. Você não faz ideia. Você falou que não aguenta ouvir 5 minutos. Se tivesse tempo, eu ficava aqui mais 2 horas. A gente pedia almoço, ia comer umas pizzas aqui, tomar uma cervejinha. Na próxima a gente pode fazer isso. Certeza. Agora, a pizza agora não dá, porque a gente está em período de Pessah, de religião judaica, já proíbe comer um monte de coisa, mas tudo bem. De verdade, eu, de coração, agradeço vocês. Porque muita gente fala assim, olha, eu gostaria de poder mostrar, contar minha história e tal. Às vezes parece um pouco egoísta, né? Eu quero contar a minha história. Cara, mas é bom. É bom, porque a minha história ela é interligada com a história de um monte de pessoas e de um monte de interesses que outras pessoas podem querer ter, podem querer aprender comigo, e eu queria aprender, lógico, sem florear demais. Mas é legal eu passar o que eu entendo, o que eu acho que eu entendo, o que eu conheço. Cara, e ouvir de vocês também é o retorno. Cara, valeu vocês. Valeu vocês. A gente que agradece. Semana que vem tu aí de volta. Pessoal, é isso aí, ó. Se possível, ó, você viu, ele tá falando que vai voltar, hein? Agora promessa é dívida. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Tem sempre o link na descrição. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Abraço. Pessoal, para você que curtiu o programa, eu tô colocando aqui um pouquinho do trabalho do Leandro Spet, que é um trabalho sensacional. Confere aí.